Menos um banner, por favor! Olá para você que acabou de pousar aqui e não faz a menor ideia do que é o Menos um Banner, vai um pequeno aviso. Esse podcast é sobre campanhas publicitárias e basicamente o episódio é todo pautado em uma seleção de cases escolhidos pelo convidado da vez. Ou seja, para que você aproveite o máximo desse bate-papo, ou para que pelo menos faça algum sentido para você, eu recomendo dar uma olhadinha aqui na descrição do episódio. E caso não conheça alguma das campanhas que a gente abordou, clica nos links para se familiarizar antes de continuar. Vai fazer uma diferença enorme na experiência, eu garanto. E ó, só para você saber, as campanhas que tiverem videocases, a gente vai colocar aqui na sequência desse aviso, tá bom? No mais, eu espero que você curta esse podcast que eu e a Luli estamos fazendo aí com muito carinho e saia daqui com muitos insights e inspiração. Agora chega de enrolar e vamos ao episódio. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Menos um Banner. Estamos aqui mais uma vez com minha co-host linda, maravilhosa, Luli Fedrizi. Como você tá, Luli? Eu sei que tá frio aí em Sampa. Como é que estão as coisas? Tudo bem. Eu acho que assim, a gente não sabe exatamente quando isso vai ao ar, mas não importa, porque Verdade. o clima vai estar calor ou frio, independente do mês que for, pode ser qualquer coisa que esteja acontecendo. Então, assim, hoje está desproporcionalmente frio. Pode ser que isso se repita a qualquer momento. É o aquecimento climático. Mas vamos aí. Boa. Já colocou ali uma E aí? sementinha ali, ó, botou um... Esse aqui é o problema que eu tô tentando resolver. Mas vamos lá. Tamo aí. Discretamente. Tudo bem. Maravilha, a gente tem hoje aqui um convidado especialíssimo que é designer multimídia, ilustrador, videomaker, podcaster, rapper, entre muitas outras coisas. Eu ia começar a falar que ia ficar muito rápido se eu fosse falar tudo que ele faz, mas inclusive tá sendo muito louco bater esse papo aqui hoje, porque eu já ouvi a voz, essa voz impostada dele, inúmeras vezes, e nunca imaginei que a gente estaria assim num cara a cara digital, vamos colocar assim, né? Então, se vocês me permitirem o trocadilho, ou para quem conhecer a referência, a maronada, tá rolando um brain crash. Seja muito bem-vindo, Olga Aí Mendonça. mostrou que é ouvinte mesmo. Tá vendo, né? Olá. Olá, gente. Obrigado aí pelo convite. Eu sempre fico meio assim, quando me chamam para podcast sobre publicidade, fico, gente, deixa eu fazer um disclaimer. Eu não tenho nenhum leão, nenhum urso, nenhum caboré, nenhum jabuti, não tenho nada disso. Eu não trabalhei em 10 mil agências, né? Eu sou um cara que eu sou quase um hack do sistema de agências, né? O meu background vem mais do design mesmo, principalmente do design editorial. E eu fiz alguns trabalhos com marcas, eu acho que é por isso que as marcas sempre me chamam, mesa e cadeira sempre me chama, algumas agências, enfim, mas na maioria das vezes meu trabalho são com os clientes. E eu acho que um pouco da minha colaboração aqui, da nossa conversa, vai um pouco do meu viés mesmo, assim, de alguém que tem um olhar mais de fora da publicidade, mas de dentro da comunicação como um todo, do que, principalmente com o meu olhar que eu tenho um pouco mais para a cultura, para o ativismo, que são as coisas que fazem meu coração brilhar, e é quando eu vejo a publicidade acertar, assim, falo, caramba, é aí, amigos. Tem jeito de realmente a gente fazer alguma coisa que não é só para deixar alguém rico, mais rico, mas realmente mudar alguma coisa na nossa realidade, né? Não tem problema deixar gente mais rica, mas não, tem problema sim. Mas, enfim, né? Desculpa, gente, eu sou um Depende pouco... de quem, aonde, por quê. O que eu vou dizer é o seguinte, não tem problema você querer ganhar dinheiro e se manter, né? Eu acho que é um pouco isso. Porque deixar a gente rica, mais rica, sempre parece que eu quero deixar mais um bilionário e eu sou contra bilionários. Acho que ninguém precisa ter tanto dinheiro, mas a gente precisa de conforto. E, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Então, se a gente conseguir transformar, deixar a publicidade um pouquinho mais equânime, um pouquinho mais igualitária, eu acho que já é um bom caminho pra gente ver as coisas melhorarem, né? Mas eu sou otimista, viu? Apesar de eu falar um monte de coisa negativa, juro que eu sou otimista, assim. Já vamos ver isso na sequência. Exato. Porque tem um monte de coisas nesse sentido pra gente conversar hoje. Eu acho que tem um ponto que tu trouxe também desse olhar de fora da publicidade, mais pra comunicação,
que em alguma medida tem tudo a ver com o que é a proposta da gente fazer um menos um banner, porque também é sobre as coisas serem para além de formatos publicitários tradicionais, né? O que a gente está criando, o que a gente está fazendo, onde a gente está colocando essa nossa energia e todos esses valores, essas coisas que tu trouxe, mas também como que a gente está entendendo que a gente alcança as pessoas, né? Eu também sou muito mais uma fã de comunicação do que de publicidade. Eu também sou jornalista, Olga. Eu também venho desse. Eu também me senti uma outsider por muito tempo, assim. Então, super me identifico com essa coisa. Eu sempre achava que eu estava olhando de fora para essa indústria. Acho que agora, depois de 4 anos de contagions, agora eu falo, tá, agora eu faço parte mesmo do rolê. Mas eu te entendo muito, assim, que acho que esse olhar da comunicação tem tudo a ver com o que a gente está querendo construir nas conversas aqui. São outras pontes, são outros diálogos, são outros caminhos e outros caminhos criativos também, estratégicos, enfim. Aí. Então, Eu, é isso aí, feliz demais com esse papo. eu também, eu vou falar que, assim, várias campanhas, que eu não sei se a gente pode considerar campanhas, mas acho que sim, que eu sou muito fã, são só design, assim, sabe? Tipo, são só de layouts incríveis que a pessoa teve uma sensibilidade de conseguir traduzir ali alguma mensagem numa coisa incrível, sabe? Então tem uma pasta aqui que eu salvo milhões de artes e, enfim, propagandas que foram para revista, tipo, especialmente as mais antigas, assim, e que eu compartilho com a galera aqui como referência para atualidade, porque eu acho que a gente entrou num modo de ficar quase uma pastelaria, né? Ah, tem que fazer conteúdo. E aí todo mundo faz a mesma coisa, repete os mesmos códigos, as mesmas linguagens, enfim. E a parte da criatividade de você olhar e falar assim, como é que eu passo essa mensagem aqui? Sabe? Tipo assim, qual é a melhor maneira de eu resolver esse problema? Que é uma coisa do design, né? Assim, como é que eu resolvo isso aqui? As pessoas pararam de fazer, sabe? Então, eu acho que assim, não tem essa distinção. Tipo, acho que todo mundo aqui tá falando de criatividade. Acho que é o ponto principal nosso. Henrique. Não é publicidade, é criatividade. Acho que esse é o... Não, e agora você falou isso, cara, eu fui muito longe. Você foi falando, e aí eu pensei assim, cara, uma das minhas primeiras referências que minha cabeça falou assim: ah, tá bom, talvez eu possa fazer publicidade, porque meu desejo de criança mais antigo era fazer a minha própria revista. Ponto. Eu ia fazer tudo. Eu ia escrever, desenhar, fazer o design, rodar, e isso me moveu durante muito tempo da minha vida. Mas eu lembro que uma das primeiras referências que eu vi com essa consciência de tipo, olha, dá pra fazer publicidade assim, foi a campanha da Colors do Tibor Kalman. E o Tibor, depois vocês procuram, tal, que não conhece ele, porque ele é bem conhecido pra galera que viveu os anos 90, é bem conhecido, mas quem é mais novinho não. Ele é um cara que é um designer, e ele tinha a revista Colors, e a Benetton botava uma grana, uma marca de roupa, e eles fizeram campanhas que realmente eram muito impressionantes, principalmente pra época. Até hoje, né, acho que é uma referência. Tocava em assuntos bem difíceis, como racismo, AIDS na época, né? Era a questão daquele momento. E você via que era muito um raciocínio de designer fazendo publicidade, mas ao mesmo tempo isso tem um conceito. E mesmo hoje, né, quando a gente discute esses novos formatos, né, que estão surgindo na publicidade, tipo mesa e cadeira, todas as outras plataformas, né, de design thinking e tal, vem um pouco desse raciocínio, né? É o design, é um outro jeito de pensar, não é só pensar, ai, mídia, temos mídia aqui. É um pouco mais além. A gente volta a dar valor para a comunicação, para a ideia, que eu acho que em algum momento a gente se perdeu. E agora a gente está num outro momento que é essa questão dos dados invadindo a comunicação, que depois no final você fala, gente, de verdade, bota um robozinho aí então, vai, você só quer chegar em todo mundo? Então dane-se, assim, a morte da ideia a favor da super eficiência e que no final a gente vê que, tipo, cara, tem várias campanhas que nos impactaram, mas a gente nem consegue contar. Porque realmente não tem nada. Só chegou no Instagram quando você viu, você comprou o produto, mas não sabe contar a história. Porque foi um algoritmo que te mandou aquilo. E aí, assim, pra mim isso é a morte da publicidade. Né? Tipo, pode ser muito bom pra quem tá vendendo produtos, pra essa galera é a solução. Mas pra gente que é da indústria criativa, cara, a gente tinha que estar muito preocupado. Né? Mesmo mídia programática e coisas desse tipo, que a gente já teria realmente que estar discutindo isso num outro nível, além até da gente de publicidade, de comunicação. Eu acho que a gente precisava estar juntando com nossos amigos advogados, né? Com os nossos outros amigos políticos, porque realmente, assim, né, a gente vendo coisas como o Sleeping Giant, tipo, cara, sério que tem que vir alguém de fora para falar publicidade, dá um tempo. Anunciante, você sabe onde você está botando seus anúncios? Cara, tem que vir alguém de fora falar isso pra gente. Então a gente tá muito errado.
A gente tá trabalhando numa indústria muito doente. Que o Sleep Giant não saiu da cabeça de nenhum. No Brasil, tá? No Brasil, na gringa não. Na gringa saiu de alguém que trabalhava no meio. Agora, aqui no Brasil, ninguém da comunicação trouxe o Sleep Giant. Tem que vir um casal de estudantes de advocacia fazer isso no Brasil. Cara, shame on you. Eu morro de vergonha de todo mundo, inclusive de mim. Quando eu vi assim, eu falei, caralho, por que eu não fiz isso antes? Né? Então, já com E as essa plataformas japoletada, galera, vamos começar. E as plataformas estão tendo que fazer um puto esforço para garantir não me lembro como é que é o termo agora, me fugiu, eu vou chamar assim, essa segurança do anunciante, entre aspas, no sentido de que aquilo não vai aparecer, né, do lado, e do produtor de conteúdo também, né, mas enfim, garantir essa história de que não vai aparecer um anúncio, enfim, com conteúdo impróprio, ou um anúncio racista, um anúncio machista, um anúncio de fake news, ou um conteúdo de fake news junto com a história da tua marca. Então, assim, realmente, daí agora vira um puta investimento de tempo, de energia, de grana, de tudo, para desfazer esse imbróglio, assim, que simplesmente a gente foi parar nesse lugar. E agora é isso, né? A gente tá começando a entender que isso tem uma série de outras implicações que a gente fechou os olhos para elas por um bom tempo. A gente só foi tipo assim, não, só vai, vamos aí navegando esse negócio novo aí, isso aí. Aí você vê que você tá falando com uma Bastante. jornalista, né? Eu joguei Sleepjet completamente aleatório. A Luli já chegou, já deu uma contextualizada, já explicou. Muito bem. É, bom, a gente vai batendo bola junto. Mas é um pouco disso, assim. Eu acho que no final a publicidade que me impacta mais. No final são essas, sabe? Que eu falo, putz, olha que interessante aqui, olha a coragem, olha como você falou nesse assunto de um jeito muito inteligente, não foi tão bélico, ou foi bélico quando precisava ser. E isso é o que mais me atrai, sabe? Tipo, óbvio, eu separei algumas coisas aqui também pra gente discutir, que tem a ver com design, mas vocês vão ver que no final é muito mais a ideia por trás e essa sensação de surpresa de se olhar e falar, caramba, calma aí. Isso me fez largar o podcast que eu estava ouvindo para prestar atenção, isso me fez largar o livro que eu estava vendo para prestar atenção, o gibi, ou a série, porque no final é isso, né, gente? A gente está disputando a atenção e roubando o capital do momento, que é o tempo das pessoas. Sim. E é isso que às vezes eu fico meio triste de olhar umas coisas e falar assim, cara, sério, você tá tomando o meu tempo para me oferecer isso? Sim. Sabe? E é engraçado porque eu acho que uma métrica que eu quase que avalio assim como sucesso é quando uma pessoa que não tem nada a ver com a indústria compartilha alguma campanha, sabe? Tipo assim, eu vejo, por exemplo, eu lembro, eu vou puxar aqui de uma mais antiga, não tão antiga, porque é da Soco, mas enfim, mas é um pouco mais antiga, acho que é do início da Soco, que foi quando eles fizeram aquele vídeo com a Xuxa para divulgar Stranger Things. E, cara, todo mundo compartilhando aquele negócio, sabe? Tipo assim, você fala assim, cara, beleza, olha que parada genial. Tipo, as pessoas se conectaram de fato com o que eles fizeram, sabe? Tipo assim, e nem tinha mídia. Eles nem compraram mídia, sabe? Tipo assim, as pessoas estavam compartilhando porque era sensacional, a história era muito boa, de fato, tipo, conectava com o público, sabe? O que eles estavam querendo. Então, de fato, é isso. É muito mais a gente se ver envolvido com uma ideia que é fantástica. Então, essa é a proposta, gente, desse podcast aqui. Mas, enfim, Olga, a gente sempre pede pro pessoal se, assim, falar rapidinho, né? Um pouco da sua trajetória, enfim, qual é o seu rolê aí na publicidade, design, enfim, ou no que você quiser falar também, abre seu coração, conta um pouquinho da sua história pra gente aqui. Nossa, eu tenho um problema que eu não sou uma pessoa que consegue resumir muito bem as coisas, não. Eu não tenho tanto poder de síntese falando. Eu tenho no design, mas falando menos. Mas eu até brinco, tem um podcast que é o Diagrama, que, cara, é um podcast de design, e aí eu conto a minha trajetória. Eles sempre entrevistam design e a gente conta a trajetória. O meu tem tipo umas 3 horas, mas eu vou ter dó de vocês, tá? Não, basicamente é isso, assim, eu sou o segundo irmão mais velho de 6 irmãos. A minha diversão, né, meu pai e minha mãe queriam ter uma menina, e aí só chegou no sexto. Como pode ver, meu pai não era bom em fazer meninas, Uou. ele teve que aprender. E a diversão lá de casa era... Sou de classe média baixa, na real, né, da Vila dos Mercês, ali no Ipiranga. E a nossa diversão, putz, que meu pai, contador, gênio, fazia muito ele trazia um monte de folhas de impressora matricial e a gente ficava desenhando o dia inteiro. Assim, acho que pra mim era a minha maior diversão. Eu e meus irmãos mais velhos, principalmente, a gente desenhava muito.
E eu acho que através disso foi me guiando um pouco, né? Eu já dei um pequeno spoiler pra vocês, assim, eu tinha essa pira, eu gostava muito de gibi, de revista, e meio que desde criança eu sabia mais ou menos que eu queria trabalhar com desenho, aí depois essa coisa foi crescendo para a megalomania de revista, eu gostava de escrever, as pessoas achavam que eu escrevia bem, então eu tinha essa pira de gostava de ler, era meio nerdzinho, mas como eu andava de skate, eu acho que eu disfarçava a minha nerdice um pouco ali com as roupas certas. Mas era bem nerd, na verdade. E aí eu fui crescendo meio com esse lance de querer fazer uma revista. E aí eu fiz desenho de comunicação numa numa escola técnica, no Rocha Mendes. Então, com 16 anos, eu fiz minha primeira ilustra para a revista Carícia. Ah, eu tô vendo que a Luli foi lá no passado. A Luli agora o olho brilhou. Nossa, Senti, gente, sim, senti né? isso. Senti que o olho brilhou. E Acho que assim, aí, quem tem essa idade aí não passou ileso por essas não. raps. Definitivamente não. E aí, putz, meu, com 16 anos já estava ilustrando, fazendo ilustração para revista, para marca de roupa, fiz para Carmin, até tem um case que eu acho bem engraçado. Eu fiz uma coleção da Carmin que eu desenhava diretamente em calças jeans. Isso eu já estava um pouquinho mais velho, isso eu tinha uns 17, 18. E era imagina que cada peça era customizada. Só que a Sandy Júnior, que para mim é uma pessoa só, a Sandy Júnior tinha um programa de televisão. E a Sandy usou essa calça num programa. E a calça bombou muito. Numa época sem internet, blá blá blá. E é assim, cara, eu fiquei 2 coleções desenhando calça jeans, que era o tempo que eu fui fazer Senai de artes Gente, gráficas. Então eu fiz um segundo técnico, e aí enquanto eu tava no Senai, que era o dia inteiro, não dava pra eu trabalhar, eu peguei esse freela aí das calças jeans, eu ficava desenhando peças exclusivas, desenhos exclusivos em calças jeans. Tipo, eu fiquei muito tempo fazendo isso. Mas era um desses freelas malucos que eu pegava de, tipo, eu gostava de muito bom. desenhar, galera. E era meio isso, assim. Depois disso, depois do Senai, eu fui trabalhar na Burt, que era uma gráfica gigantesca de São Paulo. A Burt foi um dos primeiros lugares a ter Macintosh no Brasil, foi um dos primeiros lugares a ter banda larga. Eles tinham uma antena na Paulista que mandava arquivos em alta resolução, de uma antena, gente. Uou. Olha isso, pré-internet. Uma antena na Paulista que mandava para uma antena no Rio. E aí lá no Rio os caras imprimiam fotolitos, e aí esses fotolitos iam para o jornal. Então, eu tive a sorte de trabalhar na Burt, trabalhei na Casa do Vaticano, que era um estúdio gigante de tratamento de imagem. Então, assim, eu mexi no Photoshop sem layer, tenho orgulho disso, Sem sou dessa layer. época. Os primeiros Photoshops. Caralho. Tipo, usei máquina digital de 1 mega, tipo, porque os caras tinham maior tecnologia lá, né? Então, tipo, meu, mas era isso, assim, eu tava, meu, era tipo trabalhar no Google, sabe? Uau, estou vendo coisas muito tecnológicas. Depois disso eu fui pro Kiko Farcas, que é o estúdio Máquina Studio, e então, assim, tava trabalhando na gráfica, tava indo tudo bem, mas bateu aquele lugar da criação, assim, ai, queria trabalhar com criação. E aí, queria trabalhar com cultura. E aí fui pro Kiko Farcas, na máquina, que, meu, atendia Instituto Moreira Salles, Orquestra Sinfônica de São Paulo, um monte de editora, Companhia das Letras, enfim, uma porrada de editora. E aí fiquei trabalhando como assistente de design uns 3 anos, depois fui trabalhar com Elifas, Andreato, também um outro designer incrível, que fez várias capas de disco, tipo, meu, da MPB, do Tom Zé, Martinho da Vila, enfim, quase todo mundo dos anos 70, o Elifas tem capa. Depois fui para Abril, aí na Abril eu trabalhei em um monte de revista. Eu trabalhei na Playboy, na Quatro Rodas, na Info eu trabalhei, depois na Volta. Depois fui para Auto Sport, na Editora Globo. Lá eu comecei a filmar também. Eu era diretor de arte na revista Autosport e comecei a. Lembra 2010, quando saiu a Canon 5D? Uhum. Foi uma virada, porque ali começou mesmo os filmmakers ter um espaço, porque assim, com uma câmera relativamente barata, você produzia vídeos bons. E aí, nesse momento de 2010, eu, tipo, saí da Globo, fui para Nova York, comprei uma câmera, voltei e falei, galera, faço vídeo. Eu já fazia vídeo pra mim, muito toscamente, aprendendo Premiere ali, vendo tutorial ruim, vendo um menino inglês de 10 anos me ensinar como mexer em alguma coisa. E aí eu comecei, que é bem isso, né? E aí depois eu comecei já tinha os contatos, né, na Editora Globo, sabia que a maioria dos diretores de arte tinha o mesmo problema que eu, assim, tinha um borderô pequeno,
que não dava para você contratar uma produtora, mas você tinha uma demanda de produzir coisas para o site, tipo blog, o YouTube estava muito no começo, mas já tinha alguma relevância. E aí eu comecei a fazer isso para revistas, comecei a produzir vídeos para revistas. Para as revistas que eu tinha contato, época São Paulo, época Negócios, as da Globo principalmente. E aí eu comecei a minha carreira de freela de várias coisas. E aí eu acho que eu entro nesse lance do multimídia mesmo. Porque eu tive que aprender motion, tive que aprender vídeo e fazia design, e aí eu começava a produzir as coisas inteiras, assim. E aí, a partir daí, eu trabalhei um tempinho na Info. Era uma época que a gente acreditava que o iPad ia salvar as revistas. Não salvou. Mas trabalhei um tempo na Info e aí eu misturava um pouco essa coisa. Tinha as revistas no iPad, tinha as revistas na mão também. Então eles precisavam ter alguém que fosse multimídia. E aí que eu me encaixava. E, putz, já deve fazer mais ou menos uns 6, 7 anos que eu só sou designer. Eu saí desculpa, eu sou só freela. Eu saí da Info e depois nunca mais entrei em redação e até hoje eu trabalho em vários tipos de projetos, então minha vida é uma doideira. Tem épocas que eu ganho dinheiro com podcast, tem época que eu dou consultoria para vídeo, tem épocas que eu edito vídeo, tem épocas que eu faço tudo isso junto. Agora na pandemia eu fiz muita capa de livro, então eu voltei lá pro começo da minha carreira no Kiko Farcas, meio isso assim, eu fiz muita capa de livro, eu tô fazendo bastante, uma coisa que eu amo. E agora já estou esboçando, agora que eu acho que está dando uma melhoradinha, estamos todos vacinados. Eu acho que 2022 eu quero voltar a filmar, quero voltar a botar documentário na rua, quero voltar um pouco para o vídeo, apesar de eu estar amando esse quentinho de fazer ilustrações e design gráfico. Resumi, eu contei rápido, hein? Mandei um velocidade 2 aqui. Mandei isso. Boa. Vamos então puxar para as campanhas? Vamos. Vamos lá, vamos começar então pelas nacionais. Por onde você quer? Qual é a primeira que você quer puxar, Olga? Fala aí. Cara, em que eu tava conversando esses dias com dois amigos, com o Rafael e com o Wagner, também publicitários negros e tal. E, putz, esse ano em especial, o Dia da Consciência Negra, enfim, dia 20 de novembro, eu achei que teve poucas campanhas. Os últimos anos estavam bem legais, assim, vinha muita coisa. E eu lembro que a gente, na nossa discussão, a gente não chegou numa conclusão exata, porque eu acho que a gente não tem distanciamento histórico para chegar nessa conclusão. Mas a gente ficou meio na dúvida, sabe? Será que muita marca realmente está trabalhando muito essas temáticas durante o ano? E talvez o dia 20 de novembro, para muitas marcas, já, tipo, a gente tem um programa o ano inteiro com atividades nesse nicho, vai. Então, talvez a gente não precise fazer nada muito especial, ou ou não, ou talvez realmente marketing de causas e essa questão racial já é uma moda que passou, agora a galera vai falar de carbono, vai falar de outra coisa, ou não, enfim, a gente ficou meio na dúvida. Mas eu queria destacar uma que me impactou, assim, e eu acho que eu vou começar por aí, por esse caminho inicialmente. Eu gostei muito da campanha Orgulho Ancestral, da hashtag, que o pessoal do Google fez. Parece que a campanha foi criada junto com o Comitê de Diversidade Racial, né, da Google, mais a galera do Afro-Googlers, que é meio comitê interno deles, né? E eles fizeram, não sei se vocês chegaram a ver essa campanha, eu achei bem interessante. Eles fizeram um vídeo que chama Visita Guiada. Esse vídeo apareceu no dia mesmo. Mostra a história de um menino preto que ele vai num museu, tipo Louvre, enfim, um museu meio desses bem eurocentrado. E aí, de repente, no começo já da visita guiada, aparece uma arte educadora preta que guia ele pelas obras, mas com esse olhar afrocentrado, vai explicando uma obra do Egito, mas com essa outra visão da história, o Egito como um lugar tipo de pretos com conhecimento, de pretos com riqueza, né, essa ancestralidade que tem um pouco mais do que foram os escravizados, sabe? Ou a Cleópatra do filme, interpretada por uma atriz branca, que é a imagem que a gente tem da Cleópatra na nossa cabeça, né? Então é meio maluco, assim. E eu achei muito interessante e não parou por aí. Então, fora esse vídeo, acho que ontem ou anteontem, até o Rafa tinha me mandado isso, tinha me mandado e eu tinha visto em algum outro lugar, a gente debateu também um pouquinho, apareceu um outro vídeo da Google, ainda dessa campanha, que chama Resgate Ancestral. Eles chamaram o Mano Brown, a Sueli Carneiro, né, do Guiledés, e o Criolo, acho que a Conceição Evaristo também, se não me engano, e todos eles discutindo ancestralidade, é meio que quase
podcast, um videocast, uma entrevista deles, um doczinho, deles discutindo várias passagens sobre essa questão da ancestralidade preta, assim. E aí eles têm meio que um respiro que ficou bem bonito, assim, que a atriz, a Samira, ela vai dançando uma música entre uma pergunta e outra, entre uma conversa e outra, Mano Brown falando, contando alguma vivência dele, aí entra essa menina dançando, a Samira dançando. Enfim, achei bem bonito, assim, bem fora desse lugar da publicidade também, assim, porque ele te emociona, mas te emociona fazendo pensar, sabe? Porque eu também acho que às vezes essas campanhas elas ligam um lugar que elas sabem que vai funcionar, sabe? Vai lá, pega uma memória afetiva, aí pega a vozinha preta fazendo uma comida, e aí você vai lembrando, e quando você vê tá todo mundo com o olho mareado, sabe? Tipo, eu acho que não, ali do jeito que eles fizeram e tendo essa linguagem de doc, eu achei que pegou pra mim em outro lugar. Fora essas duas, eu quero fazer menções honrosas aqui muito rapidamente para algumas outras que eu achei bem legal, assim, que eu acho que tem um pouco a ver com esse papo. Teve a campanha do Bravoz, tem um projeto do Bradesco que já tem alguns anos, que é o Bravoz Ubuntu. Eles fizeram um filme que chama Sou Porque Nós Somos, que é muito legal, que é uma história meio de empreendedorismo preto artístico. Eles contam a história de uma menina, que é uma atriz, enfim, conhecida, vocês vão ver o vídeo, e essa atriz, ela interpreta o papel de uma cantora, de uma menina que trabalha num café, e aí ela tá lá no café trabalhando e de repente ela percebe que tá Zezé Mota no café conversando, ela entrega um flyer de um show, aí a Zezé Mota vai no show, e aí de repente conhece a Eliane Dias, que tá junto. Eliane Dias, pra quem não conhece, ela é a dona da Bugnipe, que é a gravadora dos Racionais, ela também é companheira do Mano Brown, e aí ela meio que se interessa pela menina que canta, aí depois vai num show, e aí chama o Parte 1, que é o produtor de rap, pra fazer uma música, enfim, tô dando spoiler do vídeo inteiro. Mas o que eu achei mais legal desse vídeo? Cara, eu achei muito legal o Bradesco ter a ideia de entregar um curta-metragem. Então, assim, tipo, meu, vamos um pouquinho mais além? Vamos botar, tipo, mais de, tipo, eu odeio quando a publicidade chama de filme. Um, filme, meu filme, tem 3 minutos 15 isso. segundos, filme. É, para! Que merda, que apropriação de nome é esse? Só comercial, eu fico muito indignado. Mas, enfim, eu acho muito legal eles fazerem um curta mesmo. Você vê que a estética, a lógica, a discussão é um pouco diferente. Uma outra coisa que eu queria destacar ainda um pouco nessa lógica de publicidade, não fazendo exatamente entregando um vídeo, que eu sei que é a bandeira do Henrique também, né? Por que a gente tem que pensar em vídeo, né? Em uma campanha e não em outras plataformas? Queria destacar o podcast Mano a Mano, já que eu falei do Mano Brown, né? Que a agência Gana tá por trás disso. Achei muito legal, assim, uma das coisas mais legais da agência, quando você para pra pensar nele, ser um podcast com o Mano Brown. Ponto. Tipo, tem Spotify junto, é a única marca que se associa ali diretamente, e você fala, cara, olha a entrega disso, olha a discussão, assim, quanto barulho não fez o podcast do Mano Brown, assim, e, meu, é uma ideia de uma agência, então é isso, né, vamos pensar em outros formatos, discutir outras coisas, e por último, não menos importante, eu também achei muito legal uma campanha que foi o Alvos do Genocídio, que é a galera da Coalizão Negra por Direitos, que é uma ONG que junta várias outras ONGs pretas, eles tiveram a ideia, fizeram acho que com a Wonderman, se não me engano, eles fizeram uma plataforma, tem um vídeo e tal, mas acho que o mais forte é a plataforma, que é uma plataforma que explica que o povo preto passa por um genocídio. E que as mídias deveriam discutir isso como genocídio, devia ser escrito nas matérias. Ó, isso daqui não foi um assassinato, isso aqui é um genocídio. Porque realmente no Brasil, o Brasil é um dos países que mais mata gente preta, e aí eles têm todos os dados. Então, quando você entra na plataforma, eu acho interessante por causa disso, assim. Já passou a campanha, né? Mas qualquer moleque que estiver fazendo algum trabalho de escola, sendo preto ou sendo branco, sendo o que for, ele vai cair nesses dados. Porque a gente está falando de gente que trabalha com publicidade. Então, assim, tá muito bem posicionado no Google. E assim, e ao mesmo tempo, sempre essa campanha vai viver, vai existir, vai ajudar, vai estar no trabalho de um monte de gente, porque ela é muito bem embasada por dados. E aí, basicamente, o objetivo dessa plataforma é você entrar lá, você bota o seu e-mail e desse e-mail você diz que concorda, eles disparam para vários canais de mídia, dizendo que você também concorda que os jornais todos deviam falar de genocídio do povo preto. Enfim, eu acho que é uma história. A gente sabe que
vai ser muito difícil mudar, essa campanha já existe e eu não vejo as pessoas usarem isso, mas eu gosto muito de ver quando a publicidade é um pouquinho mais ousada. Eu acho que é um caso que não parece, né, Luli, ser aqueles casos que você fala, tá bom, vocês queriam ganhar um prêmio, né? Foram lá na ONG, inventaram qualquer caô, uma ideia que não tem aplicabilidade nenhuma e queriam ganhar o prêmio. Mas eu achei que essa campanha, em especial, ela foi tão ousada, tipo, cara, eles não deixaram bonito, eles falam o que tá rolando mesmo. Ela tem uma postura que eu acho muito interessante, muito corajosa, sabe? Então é uma que eu destaco também, assim, dentro E acho dos que se projetos que me tem. impactaram. Desculpa. Pode Tem falar, uma pode coisa falar. legal que ela se vale de uma dinâmica que a gente até estava comentando antes de começar a gravar, né? Tu falou, vira meio uma vaza, assim, né? Se vale dessa dinâmica desses sites de petições, de abaixo-assinados, vamos dizer assim, para causas e tal. Então é bem isso que tu falou, né? Ela não parece ser uma campanha para prêmio, porque ela não tá ali perfeitamente, né? Tipo assim, envelopada numa coisa nesse sentido. Ela é até bastante simples nesse contexto, né? Que ela já usa uma lógica que a gente já, aí na última década, sei lá, aprendeu a operar com causas nesse sentido, e ela é muito É, prática mesmo, né? e Então, você entrega uma ferramenta, né? Você entrega uma ferramenta para quem te chamou, sabe? Tipo, meu, a mesma galera da coalizão vai poder usar isso de outra forma. Isso é muito interessante. Eu adoro duas agências que têm muito trabalho nesse sentido, que é a Today e a Purpose. A Today é lá da Austrália. Que assim, várias coisas deles, cara, tipo, nem dá vontade de trazer, entre aspas, porque são só ferramentas. Mas quando você vê o que faz, o impacto que faz para a comunidade de Melbourne, sabe? Tipo, mas você fala, cara, isso é muito interessante. Puta, ideia simples, sabe? Você pegou, cara, você ocupou um dia um cara de UX e ele resolveu um pepino gigante por nada. E aí, ao mesmo tempo, você vê a galera gastar 120 mil num vídeo que, tipo, legal, bonito, lindo, mas que whatever, sabe? Tipo, daqui 2 dias a gente vai esquecer, talvez a pessoa nem ganhe prêmio. Então, eu acho muito legal, assim, quando eu vejo essa junção certa, sabe? Tipo assim, pô, a agência foi em gente que precisava, e ao mesmo tempo a coalizão é muito interessante porque eles têm um braço na política, assim, é um grupo muito grande, muito atuante. Então eu falei, cara, isso é muito legal, isso realmente merece algum tipo de destaque. Pelo menos pra mim me impactou, sabe? De falar assim, essa é onde eu gosto de ver a publicidade indo, assim. aliás, a gente se aproximar da política é o que a gente mais precisa fazer, né? Tipo, nós como cidadãos em geral, mas também por meio do nosso trabalho mais engajado, nosso trabalho de natureza mais ativista, a gente precisa parar com essa história de não querer se misturar com isso, né? Quando foi que a gente inventou isso? Né? Tipo assim, não, de política a gente não fala, não, na política a gente não se mete. Gente, vou falar aquele clichê maior, né? Tudo é político. E é justamente porque a gente se afastou desse rolê, negou esse rolê, que bom, estamos onde estamos. A gente precisa aprender a operar com esses mecanismos, né? Entender onde que a gente pressiona, como que a gente se envolve. Eu gosto muito dos exemplos que tu trouxe e da Purpose, por exemplo, que eu sou fãzoca, assim, do trabalho e tenho alguns amigos que trabalham na Purpose aqui do Brasil. E eu acho muito incrível essa capacidade que eles têm também de se conectar com quem está fazendo os trabalhos mesmo, quem está na base, quem já está fazendo as articulações, né, no âmbito social, no terceiro setor, na política, enfim, e aí juntar toda essa galera, sim, com grana de marca, sim, com grana de corporação, aí, bom, aí vem esse lado da história, que é meio que o que a gente está falando aqui, dessa iniciativa da Wunderman Thompson, mas a gente articular com esses outros campos também, assim, então é maravilhoso esse. Fez uma tour aqui de exemplos, né? Agora a gente vai comentando aí. Eu comentei do último, depois a gente vai voltando, mas vai lá, Henrique. Cara, vamos lá, eu fiz algumas anotações aqui, mas eu acho que vamos começar do começo, né, da questão da data, né, do 20 de novembro, e eu fico muito na dúvida se a gente pode encarar isso de uma forma positiva, vamos colocar assim, no sentido de, Entre aspas, né? exatamente, de tipo, isso de repente as pessoas não estão fazendo coisas para datas comemorativas, né, que é muito superficial, e estão de fato colocando coisas em prática, né? E aí eu tinha até falado assim, eu tinha anotado projetos, mas projetos é uma merda também. Porque não é para ser um projeto, né? Tipo assim, um projeto é melhor do que comemorar a data. Vamos lá, é um passo. Mas assim, tem que estar dentro das empresas, né? Assim, não pode ser só um projeto, porque
o projeto é legal para gerar consciência, talvez, né? Para, tipo, gerar awareness, a palavra da publicidade. A gente sempre traz as palavras de publicidade aqui. Então, assim, Afinal, não é um podcast de publicidade? Então tem que falar inglês. Vamos lá. Vou trazer todas as palavras do episódio lá que vocês fizeram dos buzzwords lá do Braincast. Nossa, esse ano vai pegar, o bicho vai pegar. Mas é curioso isso, porque eu sempre fico muito assim, tipo, vale a pena, tipo, falar mais sobre isso na data comemorativa, ou tipo, se você já está engajado em alguma coisa, tipo, você ignora a data, mas falar da data é importante para também gerar o awareness. Então, assim, eu fico sempre assim nessa dúvida de, tipo, para onde a gente vai, sabe? Tipo, o que é melhor fazer, o que não é melhor, mas eu prefiro encarar de maneira positiva e achar que é porque, de fato, eu tenho visto muitas agências e iniciativas como a Gana, né? E como agora, a Chapa Preta, que a gente acabou de lançar o episódio com a Joana, sabe? Então, me parece que as coisas de fato estão acontecendo e não está sendo mais só tão superficial, sabe? E aí talvez isso seja um ponto positivo para a gente olhar para as pessoas não estarem só comemorando a data ali, comemorando, né? Mas falando e trazendo coisas relativas à sua data, e sim tipo, estarem colocando isso no dia a dia, né? E é isso, né, Henrique? Fazer um pequeno adendo. É muito louco, assim, quando eu paro pra pensar nessas coisas. Volto a dizer, eu sou uma pessoa otimista, tá? Eu consigo entender que teve um progresso. Então, só que às vezes eu acho que, principalmente na publicidade, eu acho que a galera fica muito feliz com qualquer progresso. Então, eu consigo entender que representação teve muita. Não tem nenhuma campanha que não tem um preto hoje em dia. As pessoas botam lá, pode ser o amigo da pessoa principal branca, mas tem, o casal, tem. Só que representatividade a gente viu que não mudou. Então, assim, maravilhoso ver o resultado do Caboré e, sei lá, 3, 4 pessoas pretas ganharem. Antes não tinha nenhum. Mas, quando a gente para pra pensar que o Brasil, metade da população é preta, fala, amigo, tem branco pra caralho ainda aí, né? Falta muito ainda. E aí, quando eu começo a ver, e entendo que é uma construção, tá? Entendo que ainda, assim, agora já tá mudando. Daqui 10 anos não vai ter jeito, gente. Desculpa, vai ter gente de 40 anos que pode ocupar essas cadeiras? Sim, vai ter muita. Porque eu ainda vejo que tem lugares que as pessoas ficam, pô, mas tem alguém sênior pra você me indicar? Sabe umas coisas assim? Eu falo, cara, acho que não sei. Procure. Fale que indica uma preta. Deve ter, talvez não tá no Brasil. Talvez esse cara tá fora, talvez essa menina tá fora. Mas vai lá, deve ter. Mas eu vejo, por outro lado, cara, comparando com outros mercados, tá? Eu vejo no mercado editorial. Gente, já tem umas 3 flip que a gente discute os livros, os que ganham é grada quilomba. Sabe? Tipo assim, no editorial, você entra na livraria Fauna, tem uma parede inteira. A primeira parede da livraria é só livro de autores negros. Sabe? Tipo, eu não vejo a publicidade fazer alguma coisa real, prática. Então, assim, a Gana foi criada por preto. Não é que, tipo, assim, nossa, o mercado se mobilizou e falou, talvez precisássemos ter. Não, é da necessidade das pessoas, da inteligência das pessoas. E eu sinto que falta um pouco isso, sabe? No final, me parece que, por mais que tenha uma boa intenção, sempre fica num lugar meio estranho, assim, na prática você fica assim, cara, mas mudou mesmo. Mudou o quê? Sabe? Tipo, eu acho que muitas vezes o tokenismo ficou melhor. Sabe? Então, assim, tem muita coisa que eu prefiro não pegar, porque eu falo assim, cara, de verdade, eu não tenho poder de decisão nenhum nisso. Você só quer um designer preto. Tipo, assim. E eu não preciso falar com essas partes, né? Tipo, não é que eu fico peitando todo mundo, não é isso. Mas, assim, várias vezes eu percebo que, tipo, cara, não tem nada a ver isso. Tipo, a ideia não foi minha. A ideia não surgiu de uma pessoa preta. Tipo, o cliente não. Às vezes até o cliente nem é uma pessoa preta. Sabe, quando você começa a ver as posições de poder. E pra mim não tem problema se a Wonderman, que tem gente branca, foi falar com a coalizão negra. Porque assim, eu sei que o cliente deles era um cliente que sabia muito o que eles queriam. E você percebe nisso do jeito que saiu a peça. Então tá tudo bem, tá defendido. Óbvio que seria maravilhoso se fosse a Gana fazendo pra coalizão, poderia ser melhor. Mas assim, o resultado foi massa, então eu não vou ficar, ai, não, tem que ser só pretos, não é isso. Mas eu acho que tem muito trabalho, assim, que a gente consegue perceber que você fala assim, cara, começou com a intenção boa, mas ninguém botou. Todas as pontas não tinham a mesma paixão e a mesma necessidade que aquela peça saísse.
sabe? Às vezes eu percebo isso claramente, assim. Você fala, ou isso daqui tem uma carinha de queria ganhar prêmio com alguma causa importante, ou de repente isso nasceu de um desejo genuíno do cliente, mas a agência, whatever, temos 99 problems, esse daqui é só mais um pra gente manter o nosso cliente. Então você percebe que a paixão tá às vezes no cliente, tá em quem gerou, mas assim, na galera que tá trabalhando, mas tem uma parte desse processo que não tá nem aí, né? E às vezes até a marca, tá, gente? Às vezes a marca só chega pra agência que tá super engajada e assim, precisa estar nessa causa aí. Pode ser preta, pode ser LGBTQ, pode ser qualquer coisa. Tipo, a gente tem que surfar essa onda. E que é a coisa que mais me irrita, assim. Eu acho que eu já participei de vários eventos mesmo que me chamavam pra falar. Teve uma vez que eu gravei uma Mamilos sobre masculinidade, né? Aí tinha uma época que alguém no mundo achou que era especialista em masculinidade. Eu falei, gente, eu só falei a minha visão e eu sou uma pessoa meio que gosta desse tema. Mas, assim, se quer falar com especialista, fala com o Túlio Custódio. Tipo, fala com o Vini. Tem várias pessoas que eu conheço que realmente estudam isso com afinco. Eu só dei a minha opinião, a minha vivência. Mas, de qualquer forma, durante um tempo, muita agência me chamou, enfim, marca, pra discutir esse tema e tal. Algumas eu fui, algumas eu achei que não tinha nada a ver. Mas eu achava meio engraçado que era isso, assim, de repente todas queriam falar. Cara, talvez a marca da sua cerveja não precise falar sobre isso. De verdade. Tipo assim, cara, talvez não. Assim, olhando pra vocês, olhando o nível de conhecimento que vocês têm, talvez faz a mesma campanha de humor. Só tenta não ser escroto. Porque assim, não tem nada a ver com o produto que vocês vendem, a abordagem que vocês têm não é natural porque o marketing de vocês não está preparado para isso, sabe? Para essa discussão, assim. Então, às vezes eu acho que também tem isso, vira uma moda e aí você fala, cara, será que vocês estão preparados para discutir esse assunto mesmo? E vocês acham que é só chamar uma consultoria de fora, falar 2 dias com vocês e que vocês já dominam o assunto? Sabe? Eu acho que não. E é isso que é um lugar que hoje em dia eu fico meio assim, recuso alguns convites, tipo, porque eu falo, cara, de verdade, assim, vocês só querem ter um preto pra falar no dia 20 pra empresa de vocês, mas vocês querem ouvir? O dono da agência tá aqui? Então não é interessante pra vocês. Legal, da hora, todos os estagiários querem discutir racismo. Mas cadê os chefes? Uns, coitados, estão ferrados com 99 problemas pra entregar, e assim, então já mostra que não é um pilar da sua empresa, não é um pilar da sua agência. Se o dono da agência não está aqui ouvindo a pessoa que veio falar sobre causa LGBTQ, ou veio falar sobre racismo, ou veio falar de qualquer assunto, se o dono não está ali, não é um problema para vocês, desculpa. Não é. Vocês nem deviam estar falando nisso. Pensem em outras coisas. Dá para ser criativo e dá para ser positivo de várias outras formas, mas talvez não seja o jeito que vocês têm que fazer isso. Então, assim, já rolou uma situação constrangedora de eu fazer isso num lugar, e aí só tinha uma das sócias. A empresa tinha, tipo, 4 sócios e eu fiz isso mesmo. Falei assim, eu vi que o olho dos estagiários brilhou, eu vi um herói. Eu virei um herói pra alguém ali. Mas, ao mesmo tempo, fiquei nessa situação, tipo, sabe, gente, de verdade, assim, só tem você. Cadê os outros? Tipo, então não é tão importante assim, né? É importante que gente abaixo de vocês saiba, mas pra quê? Pro estagiário apertar o botão vermelho que vai dar merda e ninguém ouvir? Tipo, sabe? Então fica meio. Eu não sei, assim, eu acho que. Eu percebo que tem muita iniciativa legal, e aí quando eu começo a fuçar a iniciativa legal, eu falo, eu sei por que foi legal. Aí eu acho o nome de alguém, né? Aí eu vejo pessoas que são do meu passado, então é isso, a Jo, né? Conheço a Jo de um bom tempo, porque a Joana, ela foi do nosso coletivo, do Sistema Negro, tipo, meu, sabe, antes do rolê da publicidade, ela tava querendo saber, tava querendo se envolver, e aí você começa a ver essas peças em outros lugares. Você fala assim, que legal. Olha que legal, bom ver essa pessoa aí. Mas são poucas vezes que eu vejo, assim, isso me deixa um pouco triste. Por outro lado, eu acho também bem interessante que tem bastante oportunidade. Porque, enfim, tem muito lugar que precisa de uma galera inteligente, essa galera inteligente precisa de trabalho. Mas eu ainda acho que falta essas conexões, sabe? Elas vão se formando, mas ainda é um pouco lenta. Vou puxar aqui, já que a gente falou da Gana, que você falou do podcast, é importante falar que, assim, para quem não sabe, né, para quem não acompanhou, o podcast Mano a Mano, ele foi o podcast mais ouvido, né, no Spotify de 2021, e o episódio com o Lula foi o episódio mais ouvido de 2021, que eu inclusive estou terminando de ouvir aqui, é de fato sensacional, assim, é maravilhoso. E recomendo, gente, recomendo, inclusive. E aí o detalhe aqui, assim, em tudo isso, porque
você falou sobre uma coisa que me lembrou de uma indicação que eu gostaria de dar aqui, que é sensacional, assisti na semana passada, e assim, acho que eu não falei o suficiente disso para as pessoas, então que você falou do vídeo do Google que tem uns respiros com uma dança, certo? E tem um documentário que eu assisti no Prime Video esses dias, chamado A Man Named Scott, que é do Kid Cudi. A Maravilhoso. história... Amo esse cara. Cara, assistam esse documentário, que o documentário é sensacional. Tipo, a história dele, a forma como eles contaram a história, tem esses respiros de dança no meio, de arte, vou trazer aqui o termo da nossa área, o look and feel é sensacional. Eu amo essa expressão, gente. Vai dar uma highlightada em algum ponto. Vou dar uma highlightada num detalhe dessa campanha, desse projeto que chama Orgulho Ancestral do Google, que caso você já tenha se perdido nesta conversa brisada toda que a gente teve até aqui, foi o primeiro exemplo que o Olga comentou mais cedo. Eu vi aqui que eles têm, cliquei na hashtag e fui ver que eles fizeram várias ações com vários influenciadores, porque isso é uma iniciativa também de que agora no Google Assistente, via voz, dá para pedir para contar histórias ancestrais. Pela parte de voz. Então agora também a assistente do Google está contando essas histórias sobre ancestralidade negra em voz, via essa ferramenta. E aí um pequeno dado, que outro dia também a gente estava fazendo um material sobre voz, e acho que a gente, quando fala sobre recursos de voz, às vezes dentro da nossa indústria, pensando criativamente sobre eles, a gente pensa nos devices, olha lá o inglês vindo, a gente pensa nos aparelhos, nas Alexas, nos não sei o quê. Mas um percentual altíssimo, que agora não vou mais me lembrar do número, mas enfim, da população brasileira usa assistentes de voz o tempo inteiro porque está aqui o assistente de voz. Então, às vezes a gente, as campanhas até muitas vezes acabam pensando mais em como colocar nos objetos as coisas que são mais criativas, e isso ainda é uma coisa muito inacessível aqui no Brasil. A gente não tem um percentual grande da população brasileira que tenha uma Alexa em casa, um negocito do Google, um sei lá o quê. Mas a gente está usando muito esse recurso no celular, porque é muito do brasileiro também falar, né? Tamo aí. A gente manda áudio mais do que qualquer outro país no mundo, a gente faz várias coisas. Então, acho muito legal também esse caminho. A gente tu também trouxe o exemplo da Gana e do Mano a Mano, e eu acho que também tem uma coisa aí sobre formato nesse sentido, né? Que é um assistente de voz, ele também pode ser outras coisas. Né? Ele também pode ser uma base para a gente ter ideias, para a gente pensar narrativas, construir história, construir o ambiente de uma campanha ou de uma ação, e não só um recurso prático, assim, tipo, me dá o endereço de tal lugar, enfim, acha uma assistência técnica do não sei o quê. Então é bem legal da gente ir vendo esses exemplos também contemplando essa parte, assim. Total. Fechei meu parênteses. Vou fazer essa ponte com o Google, porque, aliás, eu quero falar de um projeto que eu fiz, que é o Enciclopédia Negra. Eu fui convidado pelo pessoal da Companhia das Letras, né, pela Lilian Schwartz, pelo Jaime Laureano, que eles estavam num projeto que é esse livro da Enciclopédia Negra, uma enciclopédia mesmo, com mais de 600 verbetes, falando sobre personalidades negras. Não só gente muito famosa, tipo Zumbi, mas também contando história de pessoas que foram importantes e que a gente não discute, enfim. É legal porque é um livro que são verbetes mesmo, assim, né? Você pode ler um por dia, e é muito legal ficar sabendo dessas histórias. E aí me chamaram para fazer, inicialmente nesse projeto, para fazer a identidade visual do projeto, não só do livro, mas o logo mesmo, que seria, e como a gente ia discutir em todas as plataformas que esse projeto aparecesse. Depois foi evoluindo para o livro mesmo, então eu fiz o projeto gráfico do livro, fiz a capa, e aí o Vitor Burton fez, seguindo, né, mais ou menos ali as fontes, tal, que a gente tinha discutido, fizeram o miolo. Depois esse projeto se desdobrou para uma exposição na Pinacoteca, onde o Jaime Laureano, principalmente, ele fez essa curadoria de chamar 30 artistas pretos, e todo mundo foi retratando alguns desses verbetes do livro.
E, cara, aí também eu aproveitei que eu tava ali no bonde, aí já me chamaram também, falaram: "Ah, não quer fazer uns 4?" E aí também, além de tudo isso, eu ainda fiz 4 retratos, e eles ficaram expostos na Pinacoteca, entraram para o acervo da Pinacoteca, e essa exposição Enciclopédia Negra agora está, olha o link, hein, olha o link agora, o link chegando, agora está no Google, então tem a parte de Arts and Culture, então para quem não viu a exposição, ela foi até mês passado, se eu não me engano, agora ela está virtual, eternizada, no Google. Então a pessoa pode fazer uma visita, se botar Enciclopédia Negra no Arts and Culture, ou mesmo entrar pelo site da Pinacoteca, dá para você fazer essa visita virtual à exposição, ou adquirir o livro. Enfim, vão sair ainda mais vai ter outros desdobramentos, né, desse projeto, mas inicialmente são esses que estão aí. E eu acho que passa por um lugar interessante, assim, da gente discutir. Apesar de esse projeto ser mais editorial, e por isso que para mim, e é o que a gente conversou no começo, é muito difícil separar essas coisas. Para mim é tudo comunicação. Eu acho muito interessante isso, assim, que eu acho que é uma coisa que tá permeando a nossa conversa, que é isso, gente. Vamos pensar em outros formatos. Vamos pensar em formatos que fiquem, que durem, porque o que me assusta muito são as boas ideias durarem muito rápido, assim, elas passarem. Cara, a porra de um livro fica, você vai olhar vários dias, ainda mais um livro tipo enciclopédia, que é quase um livro de consulta ali. E às vezes eu fico meio triste com essa questão, sabe? Você fala assim, cara, tem tanta ideia foda que a gente acha que a galera soube e no final só circulou no mundo da publicidade ou da cultura, as coisas nem chegaram. E elas passam muito rápidas, assim. Então, pra mim foi muito legal fazer um projeto que eu falo, cara, olha, não é efêmero. Que bom, vai ficar. Nossa, Ele dura maravilhoso. mais que uma timeline, sabe? Que foi isso, assim, né? Quando o Henrique me fez o convite, eu falei, pô, tem várias coisas, mas assim, várias são uma timeline, assim, passaram. Então, assim, se você não viu o vídeo, o trailer que eu fiz com a Mutato pra The Get Down na época. Talvez hoje em dia você nem vai entender a piada, porque você nem lembra o que foi essa série, The Get Down. A série foi cancelada, passou. E aí você fala, pô, é mó relevante. Pô, tem a Tracy Atacha ali no começo da carreira, tem o Oji, tem o Jamés, mas vira um trabalho quase de resgate, sabe? E aí você fala, pô, várias ideias legais que você tem que explicar tanto o contexto pra falar que era legal. Então, ultimamente eu tô muito nisso, assim, pô, vamos pensar nos projetos que não sejam tão efêmeros, que seja uma ferramenta que as pessoas possam usar, que não seja só uma coisa que te emociona e que daqui 5 minutos você vai ser emocionado por uma coisa maior e acabou, já era. É. Mas a gente tá muito nessa vibe, né? Nesse rolê que eu acho que eu tem me deixado meio triste, pra falar a verdade, assim. Não vou entrar muito nessa vibe, não, senão a gente vai ficar meio deprimido aqui, mas tipo, essas coisas são tão rápidas, assim, que eu fico assim, tipo, cara, sei lá, não tá fazendo mais sentido pra mim, sabe? Tipo, as redes sociais, tudo isso, assim, tá perdendo sentido pra mim. Mas, vamos lá, deixa eu fazer uma pergunta aqui, porque eu não quero deprimir ninguém aqui, gente. É pra ficar feliz, cara. Vamos lá. Não, a gente não vai deprimir ninguém, a gente Vamos promete. lá. Eu sei que alguns dos personagens nunca tinham sido fotografados, desenhados, enfim, que foi meio que de interpretação, né? Você fez alguma ilustração para esse tipo de personagem ou não? Sim, um deles, que foi o Domingues, ele para mim foi uma grande questão, viu? Uma ótima pergunta, Henrique. Porque imagina, cara, eu sou designer e minha base é ilustração. Então, por mais que eu tenha trabalhos de artes plásticas, enfim, navego nesse lugar aí, para mim essa questão da representação, ela é muito importante, assim, é aquela coisa de design, sabe? Você tem uma missão. E ainda mais quem passou pela editorial, cara, eu precisava transformar aquela matéria com um monte de informação, eu precisava ser verdadeiro como o cara no texto foi verdadeiro. Então eu vim muito desse lugar de fazer uma pesquisa de imagens, de saber. E aí, assim, vários dos personagens, dos 4, 3 tinham foto, um deles tinha uma escultura, então me baseei por ali. Um deles, eu dei uma consertada na minha, eu tive essa liberdade. Eu deixei com a pele dele um pouco mais negra, porque ocorria muito isso, né? As fotos antigamente eram preta e branca, e geralmente era um processo que o cara pintava e retocava um pouco as fotos, e geralmente as pessoas pretas eram retocadas. Então eu vejo na minha família, assim, minha avó, que era negra retinta, a foto dela, ela tem o meu tom de pele. Isso assim, cara, eu conheci minha avó, ela não tinha esse tom de pele nunca. Tipo, sabe? Então, mas tinha isso, assim, a lógica da beleza era ser mais claro,
E aí, puta, super racismo estrutural, mas enfim. Então eu dei uma corrigida em um dos personagens. Eu falei, cara, se esse é o pai, se esse é a mãe, nunca que esse moleque seria assim, nunca que essa pessoa seria assim. Então eu falei, tô aqui na minha liberdade artística, vai ganhar mais um tonzinho aqui, mais adequado para você. Teve um outro que eu tive que imaginar completamente, foi o Domingues. Só que, pra mim, foi isso. Eu fui olhar da onde ele veio, a região que ele veio, peguei vários rostos de gente e fui meio dando uma misturada em algum traço que eu acho que era daquele lugar. Mas aí foi muito engraçado, cara, porque assim, eu tive todo esse caminho, toda essa enganação pra mim mesmo, quase uma sabotagem interna, meu Deus, se essa pessoa não ser. Cara, só eu sofri. Eu via com os artistas, whatever, muito artista lá, eu adorei, assim. O Arjan fez um zumbi que é sem rosto, assim, porque o Arjan tem personagens na pintura do Arjan que ele bota mais detalhe, tem vários que não. E tudo bem, vários retratos lá não tem rosto. E é maravilhoso você poder olhar para aquilo e imaginar o rosto que você quiser, né? Mas ao mesmo tempo para mim foi uma questão, assim, durante muito tempo eu fiquei tipo, calma aí, estão me pagando para fazer um retrato. Então, um retrato, mas tipo, caralho, eu não tenho nada. Então foi meio, eu tive uma luta interna, assim, comigo mesmo, pra imaginar esses rostos e pensar sobre representação. Só que aí, ao mesmo tempo, é isso, né, que eu acho muito louco. Quando a gente hoje em dia nem tanto, mas eu lembro que a imagem que a gente tinha do Tiradentes, né, na nossa cabeça, nos livros de história, ele era igual Jesus Cristo. Que Jesus Cristo também não é branco, cabeludo, de olho azul, né, no Peraí. Egito. Também não era aquele cara. Os caras usaram isso para fazer a representação de Tiradentes. E Tiradentes não tinha nada a ver com aquela representação que parecia Jesus Cristo. Então depois eu pensei, realmente, né, cara, até isso é meio tem a ver com um pouco com o racismo, sabe? Porque você fala, cara, todos esses caras da história, eles contratavam um pintor para o pintor retratar eles. O pintor estava sendo comissionado. Ele não ia pintar a pessoa feia do jeito que ela era na Idade Média, com os dentes tudo fodido, com a cara toda esburacada. Não, ele dava a fazer a melhor versão da pessoa num nível que parecesse ela. Então, assim, quando você A vai no primeira museu, versão você vai no dos Museu do filtros. Prado, é isso, é quase um Isso. Instagram. É isso, é um filtrozinho de Instagram. Tipo assim, cara, o cara tá fazendo ali porque, velho, o cliente dele que tá pagando. Tipo, cara, então assim, é muito foda, sabe? Tipo, eu no século. Agora! Eu entrar numa encanação e falando, velho, os brancos fizeram isso o tempo inteiro com a gente. A gente tem um monte de figuras europeias completamente distorcidas, que não tem nada a ver com a realidade, e você tá num purismo muito louco aqui que não faz sentido. Sim. Né? Então foi um processo para mim ainda, tipo, de pensar nisso. Tanto que eu até quero. Eu tô produzindo um texto discutindo um pouco essa questão das pinturas pretas com rosto e sem rosto. Eu vejo que a maioria dos artistas contemporâneos pretos, não a maioria, mas uma grande parte pinta muito da pintura figurativa preta, né? Pinta muita gente preta, e tem vários artistas que eu gosto que não pintam o rosto. E aí eu tô querendo, de repente, fazer até um doczinho, querendo investigar um pouco isso, assim, de cada um, assim, cara, por que você não pinta o rosto? E até para alguns que pintam, por que você pinta o rosto? E querer entender um pouco isso. Acho que vai sair muita história legal daí. E aí já ver essa discussão maluca, né, sobre estética, sobre reconhecimento, sobre identidade, que eu acho bem legal. Essa ideia do teu documentário e dessa pergunta achei bem foda, botando aqui uma pressão pra tu fazer. Eu acho que essa é uma puta pergunta, assim, também, porque isso é crucial na nossa construção de imaginário, né? Como tu falou do Tiradentes, eu fico pensando no Machado de Assis, que a gente tem falado tanto também, né, sobre isso, assim. Tu falou da Cleópatra antes também. Então é tudo isso, né? Tipo assim, que imagens que a gente tem na nossa cabeça, essa e tantas outras construídas sobre a história, sobre séculos de história, milênios de história, de uma série de outras questões, né? Também uma questão de raça, de racismo, mas outras tantas dessas representações do que era na época, do que eram os papéis e tal. E isso é ocupar um espaço, né? Isso ocupa um Não, espaço Luli, na nossa cabeça. se a gente quiser complicar essa conversa, eu só não vou abrir essa abinha, porque senão a gente vai até o infinito. É assim, o que que a gente vai ser na porra do metaverso quando ele existir? Ai, sim, Entendeu? sim. Se você tiver a possibilidade de não ser preto, você vai ser preto nesse lugar?
Entendeu? E você, menino branco, que sempre quis ser preto porque você acha, uau, muito incrível, o seu cara que você mais ama, jogador de basquete, o rapper, sei lá, você não vai crescer? E aí, nesse lugar, será que você não vai querer viver sempre nesse avatar perfeito, nesse mundo, que as pessoas te enxergam como uma outra coisa, que você não precisa ser visto realmente? Cara, dá uns 5 episódios de Black Mirror nisso aí, a temporada inteira. Né? Tipo, a gente ainda vai bater nisso, a gente vai ter essa Nossa. discussão, talvez a gente vai discutir com os nossos netos, tipo, isso, sabe? Tipo assim, cara, Nossa. por que que você é verde? Me explica, você tem algum problema com a sua pele? Por que que você é verde? Né? Tipo, tem umas questões que eu acho muito loucas, assim, que a gente vai passar e a gente não resolveu agora, sem a tecnologia certa. Quando a É gente verdade. tiver, a gente vai ter umas tretas, cara. Tipo, naquela série Years and Years, que as pessoas usavam o filtro no rosto, era meio, né, tipo um VR no rosto. Você fala, cara, quando a gente chegar nesse lugar, vai ser uma discussão muito maluca, assim, tipo, tira a porra do filtro de ursinho pra falar comigo. Agora é sério, eu tô te dando uma bronca. Tipo, eu não sei. Ai, gente, eu não tô preparada. Vai ser uma maluquice, assim, a gente tá indo pra um lugar muito louco e a gente não resolveu a questão básica de autoaceitação. Sim. Não, e o Então, mais engraçado disso tudo é que as pessoas falam assim, porque quando o metaverso, e não sei o que, as pessoas... Mas assim, a gente já vive no metaverso, né? Assim, muito louco, porque todo mundo que tá online é um personagem, sabe? Tipo, cara, você já é um já é um avatar. Você já é um avatar, avatar. totalmente, sabe? Tipo assim, se não é 100%, tá ali próximo, sabe? Tipo, você tá representando. A maioria das pessoas está, sabe? Tipo, mesmo às vezes inconscientemente, sabe? Tipo, elas estão. Então, é só um passo que me parece quase que pequeno em relação ao que a gente já deu, sabe? Tipo assim, que a gente não percebeu, o que, que me assusta. Mas, mas você não acha que tem uma luta pela pureza? Porque, assim, o fato de eu investir num microfone melhor é porque eu quero que minha voz saia como a minha voz é. Uhum. Né? Eu Que acho é que a muito gente bonita, ainda por sinal, tem hein? essa Que luta. vozão, hein? Pô, vozeirão, hein? Pô. Obrigado, obrigado. Vou tirar meu autotune. Tá? Mas, mas é muito louco, né, cara? Tipo, a gente ainda tem medo. Eu tô pensando na galera que usa Tinder. Eu sou casado há 20 anos já, então nem sei o que é isso, né? O Orkut eu não usei direito, solteiro. Mas eu fico pensando nisso, assim, cara, um dia você vai trombar com aquela pessoa no mundo real, e se você não parecer nem um pouco com a foto do Tinder, cara, acabou sua vida. Agora a gente vai chegar num momento, numa troca do metaverso, dele ser tão importante, que assim, cara, nem quero te conhecer no mundo real. Você não voa, você não dá tiro pelo olho. Foda-se, nem quero saber quem você é. E eu acho que é isso que a gente não está preparado ainda Uhum. psicologicamente para entender, porque a gente ainda Sim. acha que você pode fazer sua melhor versão na internet, você pode ir com a foto de filtro e chegar lá no Ivo Pitangui, pedir para ele arrumar o seu nariz igual o filtro, mas daqui a um tempo as pessoas não vão pedir, porque elas nem vão se importar com o que elas são, porque o que elas são é o virtual. E isso para mim é a parada que me deixa mais em choque, assim, de falar, caralho, tipo, por mais que eu ame ficção científica e acho que tô preparado para essas coisas, eu falo, cara, não sei se a gente tá. Vai ser muito louco a gente ter uma discussão com um adolescente quando a gente tiver 90 anos e falar para ele, se aceite, cara. Você é assim. Vai ser muito maluco, gente. Não vai fazer No sentido meu nenhum. tempo. É. Né? Não É. vai fazer sentido nenhum. Tipo, a não ser que ele seja assim, realmente. Eu acredito que sempre vai ter esses grupos de gente que é contra a tecnologia, ou os hippies do futuro, ou os hipsters do futuro, sei lá o que vai ser. Mas eu acho que a grande maioria não vai estar nem aí com essa questão, assim, tipo, eu sou o que eu quiser, a hora que eu quiser ser. Tá bem, então vamos agora para a última fase desse jogo aqui, fazendo esse gancho aí de Black Mirror e coisas que a gente assiste, histórias que a gente não está tão preparado, outras que a gente está mais preparado, mas agora a gente vai falar de Netflix, então, uma campanha de Netflix que, aliás, é muito legal olhar para ela, assim, acho que a gente, algumas vezes aqui, ou enfim, até a gente na Contagious, olha para outras campanhas de Netflix que são muito pop. Eu fiquei muito feliz que tu trouxe essa, que é One Story Away. Então, assim, olhar e falar sobre Netflix,
Porque é uma outra coisa aqui, né? E aí tu vai contar agora os motivos pelos quais tu trouxe. Mas assim, não é a Xuxa, sabe? Não é a antena do Stranger Things. É tipo esse lugar que é uma comunicação bem pop de Netflix, assim. Justamente, essa campanha, depois o pessoal. Eu nem sei se essa campanha fez muito barulho, porque ela chegou pra mim por uns caminhos muito diferentes que não eram os da publicidade. Desculpa, que não eram da publicidade necessariamente. Ela me pegou mais pra um lance de design mesmo, assim, que eu achei muito bem resolvido. Depois vocês dão uma fuçada, tem um vídeo que ele mostra, é um vídeo bem escrito, assim, vai falando de várias histórias da Netflix e tal, ele pode até falar mais deles depois, mas pra mim o que me pegou foi o jeito que eles usaram a figura da timeline nas peças. Então, desde o vídeo até puta banner, uns banners, uns outdoors, banner animado, enfim, várias peças têm um desenho da timeline cruzando esses personagens que ficaram icônicos em várias capitais. Então foi a época que saiu o Roma, aquele filme mexicano, PB, né? Que foi filmado no México. Então, assim, lá no México tinha a personagem principal recortadinha no banner da timeline da Netflix, elegantíssimo. Então, essa peça foi a peça que meu lado designer ficou emocionado. Depois eu vi o vídeo e falei, olha que legal. Também tive a mesma impressão, não li, olha que legal, não é uma propaganda em cima de um meme, né? Tipo, ela já não, ela tem um outro caminho que a gente não vê tanto da Netflix no Brasil, é sempre super bem-humorado, tal. Ela vai por um caminho da emoção, mas ela é muito bem feita, assim, né? E eu achei muito legal. A mesma coisa de uma campanha, tô lembrando agora, que teve da MUBI no Brasil, assim, indo pra um lance muito mais classudo, pegar um pedacinho de um filme, um trechinho de um filme, fazer uma colagem muito louca e você fala, que legal, isso é isso que eu espero de uma plataforma de filmes de arte. Então, acho que tem um caminho interessante. Eu acho que essa One Star Away foi uma das campanhas que me chamou a atenção por justamente sair de um formato do que a gente espera de uma plataforma de filmes. Ou uma coisa, putz, que sempre parece um reel, né? Que é pá, aquele picote de cenas de Isso. filmes com uma coisa divertida. Né? Eu lembro que a Globoplay fez uma que era genial, assim, no final do ano passado, que era bem divertido, misturava novela, série, e aí eles iam colando uma frasezinha esperta de um personagem na outra. Essa não, cara, essa assim, relaxa. Não tem essa pressa, vê essa campanha, vê as peças, elas são classudas, elas são muito claras, elas não estão usando muito a fotografia do lugar, elas recortam o personagem, botam no fundo preto. Eu achei bem, bem, bem foda, assim, foi uma que me pegou. Vou fazer um comentário só para quem tá ouvindo e talvez ainda não viu depois de ver. Quando o Olga fala a timeline, é a barrinha aquela do onde tá o filme, assim, aquela barrinha vermelha com a bolinha de quando a gente tá assistindo uma coisa na Netflix, né? Então, essa timeline, tá? Não é a timeline do Instagram, do Legal. Twitter e tal. Só pra ter certeza de que Muito estamos bom, entendidos aqui. muito bom comentário, gente. Eu já tô tipo, timeline, óbvio. Quem não sabe que é timeline? Só tem 15 coisas que chamam timeline Que agora. chama timeline. Tem um detalhezinho sobre essa campanha que eu acho sensacional, e aí pega no meu lado designer aqui, que é a simplicidade, que Uhum. é uma parada assim que eu prezo muito em design, assim, que é tipo, cara, como é que você elimina as coisas? A gente vê o design do caminho de acesso, assim, sabe? Tipo, especialmente nas redes sociais, e aí como que eles conseguem, tipo, trazer para o mínimo, né? Que é para, tipo, é uma imagem ali da série e a timeline ali da Netflix, gente, por trás, assim, então, tipo, são pouquíssimos elementos, sabe? Tipo, e isso é maravilhoso e é suficiente para contar toda a história. Isso que é sensacional, sabe? Tipo, tá ali na essência do que eles precisam para contar aquela história. Eu acho isso muito maneiro e as peças ficam lindas, como o Olga falou, né? Tipo assim, fica tipo classudo, né? Tipo, fica interessante. E ao mesmo tempo é E é isso, né? É quase. reconhecível que é Netflix, né? Sim, Desculpa. total. Não, e é quase uma tag. Olha, agora eu vou longe, hein? Me segura, me dê a mão, eu vou voar. Não, eu fiquei pirando muito nisso, assim, né? É quase uma tag visual. Porque, assim, cara, se você botou aquele desenho de timeline, você já tá falando que é uma história. Sim. E o que que são filmes, né? O que que a Netflix vende pra Nossa, gente? sim. História. Então, tipo, é muito louco, assim, porque é muito simples, é muito rápida a compreensão. Uma criança que não sabe ler vai olhar aquilo, mas assiste o desenho na Netflix, ela sabe do que tá falando.
Isso eu acho muito foda, assim, né? Na essência, o que eles estão falando pra gente é assista mais Netflix. E eles conseguem falar pra todo mundo sem precisar dizer uma palavra, sem que a pessoa precise saber ler, sem precisar falar. Você vê aquela imagem, você já entendeu. Netflix, pô, eu amo essa série. E já é, você já tá dentro, já te venderam o produto que eles queriam vender. Isso eu acho muito foda. Sim, total. E aí entra uma questão também que a Luli falou, tipo, que é muito reconhecível, né? Tipo, você percebe rápido que é Netflix. E aí a gente entra também numa questão que é importante, que é dos códigos, né? Os códigos da marca estão ali, assim, eles são muito bem trabalhados há muitos e muitos e muitos anos, estão ali reforçando aquilo ali na nossa cabeça. Então, tipo, de fato, assim, eu acho que eu falei isso aqui em um episódio, que uma vez, esses dias a gente estava fazendo uma campanha dessas de rede display, que é exatamente o que a gente zoa aqui no nosso Menos um Banner. E aí, na hora de fazer pesquisa, eu estava entrando nos portais, que é onde você vai. É o melhor lugar para fazer pesquisa de rede display, entrar em portal. E aí tinha um da Nike, que era assim: novos estilos para você. E o logo da Nike. Mais nada, tipo, um negócio preto, todo preto, pequenininho, assim, no meio, tipo, uma bandeira enorme. E aí no meio, pequenininho, tava escrito: aqui tava em português de Portugal, tava novo estilo para si, uma coisa assim. E aí, tipo, e o logo da Nike, tudo preto e branco. Era só isso. Mas, cara, tipo, é a Nike. Só, tipo assim, cara, se não tivesse escrito nada, talvez eu clicasse. Sabe? Porque isso é um código que eles trabalharam já há quantos anos, né? Então, talvez isso seja um recado para as marcas que chegam ontem e falam que hoje deveriam estar fazendo muito sucesso. Desculpa, gente. Desabafo aqui. Tem um case que eu vi outro dia, não tinha visto. A gente estava fazendo uma pesquisa por uma marca de bebida, assim, uma coisa bem jovem, bem pop e tal. E aí eu parei num case de Doritos, que é muito legal, que eles tiraram tudo das embalagens, né? Eles mantiveram as embalagens, a azul e a vermelha lisa. Tiraram o escrito Doritos, tiraram todas as coisas. Eu acho, assim, vou chutar que informação nutricional eles devem ter mantido atrás porque eles são obrigados por lei. Era um case gringo e era um contexto de geração Z, assim, de tipo, essa é uma geração que responde muito mal a coisas excessivamente branded, assim, né, com muita cara de conteúdo de marca, e aí eles queriam entrar numa coisa que fosse, enfim, que simplificasse um pouco esse universo e fosse até trabalhar algumas forças deles, assim. E aí é todo um filme que eles fazem sobre coisas que têm forma de triângulo, e aí eles acham coisas com forma de triângulo em vários lugares, e toda vez que as pessoas pegam a embalagem, e eles fizeram uma edição dessa embalagem, não tem nada. Só que, assim, aquele azul e aquele vermelho a gente sabe que é Doritos. Total. Só o tom de azul e o vermelho no pacote, tu não vai achar que é Cheetos, que é Ruffles, que é Baconzitos, é Doritos, assim. É bem legal e eu acho que tem essa força, tem marcas que podem fazer isso, que constroem esse lugar. E quando isso é bem usado, é muito incrível, né? Quando a gente vê, tipo, uma execução foda como essa de Netflix. E acho que tem uma coisa... Se tiver vazado aí, gente, meus cachorros estão um pouquinho agitados essa hora, é a hora que eles se emocionam. Tem uma coisa legal também de que nesse conceito do One Story Away, então você só tá a uma história de distância de tal coisa. Tem algumas peças que eles fizeram com as imagens das séries que trazem para coisas muito próximas e muito relacionáveis ou muito importantes de serem entendidas daquela história. Então, o Próximas e Relacionáveis é tipo uma imagem da rainha da Inglaterra lá do The Crown, e aí diz assim, você só tá uma história de distância de se dar conta que todas as famílias têm drama. Então essa aí todo mundo se identifica. E tem uma, por exemplo, de Orange is the New Black. Eu não vou saber o nome da personagem aqui, porque eu parei de ver Orange is the New Black tem alguns anos. Mas que é tipo a barrinha ali, então, do andamento do filme tá de presidiária para mãe, ou seja, através da história eu saio de uma ideia de que essa mulher é uma presidiária e eu chego na ideia de que essa mulher é uma mãe, enfim, nesse caso aqui era isso que eles queriam destacar. Então acho que além de todas as coisas que a gente falou, tem uma coisa muito bonita das mensagens que estão junto das coisas que eles estão trabalhando a partir dessas histórias, assim, também de um jeito muito simples. Sim. Muito simples. Cara, eu posso falar de uma campanha aqui que a Luli acabou me lembrando sem querer com esse negócio do Doritos. Só vou deixar porque o podcast é de vocês. Obrigado.
Agradeço demais. Adorei a educação. Pode sim, cara. Fica à Tem vontade. uma campanha, cara, da Heinz, que foi feita pela Rethink, que é Draw Ketchup. Cara, essa campanha Não lembro, qual que é? é Draw Ketchup, desenho ketchup. E aí, Nossa, Olga, basicamente, tu vai amar eles essa botaram campanha. pessoas, tipo assim, aleatórias do mundo inteiro e pediram pra elas desenharem ketchup. E a maioria das pessoas, quer dizer, a gente não sabe, né? Porque assim, eles botaram só algumas pessoas ali, mas eles botaram várias pessoas que desenharam Heinz. E eles pediram pra desenhar ketchup. Cara, Caralho. é sensacional. E, tipo, a pessoa não E sabia o que que ela estava indo fazer. Uma folha, um exatamente. lápis, e é tipo desenho Desenho ketchup. ketchup. As pessoas faziam a garrafa. Tinha algumas que escreviam Escreviam, Heinz. exatamente. E, cara, e a história toda que eles contaram na propaganda, porque tem um finalzinho que eu não vou contar, porque o final é muito bom. Cara, leva pra uma parte bem humorada, assim, que é sensacional. A campanha é muito, muito boa, cara. Tipo, vale a pena. É isso. Tipo, tá tão na cabeça das pessoas, né? Tipo assim, cara, tipo, aquilo ali tá Total, tão já na total. cultura, tipo, já faz parte do dia a dia que, assim, desenho ketchup, pessoa desenha raiz. Tipo, surreal, né? E a segurança da E marca de eles fazer isso é muito sensacional também, né? Eles fizeram inclusive depois uma edição limitada do ketchup mesmo, que no lugar do rótulo tem os desenhos das pessoas. Os logo Sim. tosco, que maravilhoso. Então Amo, fizeram amo. fizeram o logo tosco das pessoas, os desenhos de lápis de cor e tal, então deram essa volta, assim. Mas sim, é muito legal, acho que tu vai curtir ver isso em detalhe, Olga, porque é ilustração, olha eu chamando o desenho tosco de ilustração. Cara, não, eu tô imaginando o ódio de quem era dona da conta da Maisena que viu isso e falou: por que eu não fiz antes? Tipo, Maisena, Bombril, cara, um monte de marca podia fazer isso lindamente, assim, tipo, como você desenha uma Maisena? Você vai lá, uma embalagem amarela, uns índiozinho preto, tentar fazer uma letra de western, sei lá, tipo, ninguém desenha Maisena, é um pó branco, Mas né? Tipo, você vai desenhar a sabe qual é o embalagem. problema? Porque se falasse assim, desenha amido de milho, e todo mundo ia falar assim, o quê? Nem sabe o que é, tipo, Exato. não. Desenhar o quê? Não sei o que é isso aí. Não, por isso que é maravilhoso, né? Pra você falar o produto, você tem que falar a marca. É igual Exatamente. Bombril, desenha em palhas de aço. Hã? Tipo, não faz sentido Que? nenhum. Exatamente. E eu tenho uma pira por desenho de criança, eu tô aprendendo a mexer em 3D agora, assim. Minha diversão, tipo, eu vou me divertir, eu vou desenhar mais, né? Desenho o dia inteiro. E aí eu comecei a pegar desenhos dos filhos dos amigos, dos sobrinhos, e transformar em 3D. E tá sendo a minha diversão, Ah, que tipo, do dia, sensacional. assim. Cara, é muito legal. Então, assim, eu amo quem desenha não tão bem. Eu até tô fazendo coelhinhos voadores aqui, porque, enfim, o que que é desenhar bem? E é meio a minha pira agora, é isso. Então, vocês foram falando isso, minha cabeça já tava, caralho, que ideia. Imagina pegar esses desenhos toscos de embalagem e fazer elas 3D, né? Deve ser muito divertido. Vou mostrar um pra vocês aqui. Nossa, muito bom. Ah, depois eu Gostei mando um muito. vídeo pra vocês verem isso mais Boa, fácil, porque acho que não tá tão rápido aqui. boa. E aí a gente tem aqui também E nosso kill, o Play New. E o Oga trouxe uma campanha que, caralho, eu me diverti muito vendo. Fala um pouquinho sobre ela, que depois eu vou trazer aqui as minhas anotações. Cara, basicamente essa campanha chama Play New da Nike, foi feita pela Wyden Kennedy de Portland. Cara, eu achei genial, assim, porque geralmente quando a gente pensa em campanhas da Nike, ou campanhas de esporte, a gente pensa em performance. Hum. A performance pode falar performance mesmo. Agora é performance. desempenho. Um desempenho muito Desempenho. bom. Desempenho. Eu tenho uma palavra em português para falar isso. Então, a gente pensa em desempenho dos atletas, e aí a gente pensa sempre nisso, no vencedor, ou quando tem humor, é alguém que ganhou tirando sarro de quem perdeu. Essa Play New da Nike, diferente do Joga Bonito, é meio joga feio, assim. Eles chamam celebridades, atletas, artistas, e botam eles fazendo coisas que eles nunca fizeram. Então aparece, por exemplo, tanto que essa campanha chegou em mim por causa da Rosalía, que eu piro nessa mulher,
E aí, tipo, tinha uma campanha estrelada por ela, eu olhei, e era a Rosalía tentando acertar pra fazer tiro ao alvo e fracassando lindamente, assim. Então ela mostra um monte de gente se dando mal no esporte. E depois você vai descobrindo que vários são atletas botados, que são colocados num esporte que eles não fazem. Então é genial, assim. Então, sei lá, você vê um velocista, tipo, jogando golfe, sei lá, tô falando aqui. E é muito divertido. É bem resolvido, é super simples, assim. A Nike tem esse padrão, né, de design, de fotografia. E aí essa é interessante por causa disso. A fotografia é quase caseira mesmo. Caseira da Nike, né? Mas assim, ela é meio tosquinha mesmo, é tudo meio engraçado. Ela é quase, daria pra fazer ela como se fosse uma sequência de Reels ou uma sequência de TikTok, assim. Tem uma cara de TikTok, só que é bem feito. Cara, eu achei genial, justamente por você quebrar esse paradigma da campanha de esporte, que geralmente tem muita tecnologia, é desempenho, é design, e essa, tipo assim, cara, calma, relaxa, vamos dar risada desse povo, pagando mico, e ao mesmo tempo bate num outro lugar que pra mim é muito interessante, eu tô passando isso agora com 3D, essa curva de aprendizado, né, cara? Demora um tempo pra gente ficar bom. E às vezes a gente desiste das coisas porque, caralho, é muito chato aprender a tocar violão e não saber tocar nada. Até você ficar bom mesmo no Sim. violão, demora. Você vai tocar as músicas muito besta, muito simples. E na maioria das vezes você para porque você não faz a pestana. Porra, meu dedo não prende todas as notas. Desisti ali, eu não sei fazer esse acorde chato, fazer alguma coisa que eu sei. E aí, quando você vê a campanha que fala, cara, tipo, é isso aí. A curva de aprendizado é foda, no começo todo mundo é ruim, é frustrante. E tudo bem, insiste que uma hora você fica bom. Achei demais, assim. O que vocês acharam? O que E vocês também, às viram? vezes, nem insiste, só faz pra te divertir, né? Porque eu acho que tem esses dois aspectos que vêm dessa mensagem pra mim, aí são duas coisas que batem muito em mim, com a minha personalidade, que é exatamente esse ponto que tu trouxe, que é difícil pra mim, eu às vezes desisto das coisas por causa disso, tipo, não tô com saco pra aprender, fazer todo esse rolê. E o outro é se dar a liberdade também de fazer coisas aleatórias só pra se divertir. Daí também não se comprometer, no melhor dos sentidos eu digo isso, mas não ser assim, não, então tá, então agora eu resolvi que eu estou aprendendo a jogar tênis. Não, eu resolvi que sábado eu vou fazer um negócio que eu nunca fiz, que é jogar tênis. E aí eu vou lá e foda-se o que acontecer. Ou sei lá, que eu todo sábado vou ir jogar tênis sem o objetivo de ser boa. E acho que essas duas mensagens são muito importantes para o tempo que a gente vive, puxando até gancho do que a gente falou antes, de uma cultura de imagem, de comparação, de desempenho, performance, enfim, de todas essas coisas que muitas vezes não, quase sempre são alimentadas pela publicidade e pelo audiovisual no geral, assim, também. Então, acho que tem esses dois aspectos que para mim são muito legais desse negócio, assim, um É legal isso que você descompromisso falou. É e um antimotivacional, né? compromisso, tipo, sussa, assim, em paz. Total. É isso. Antimotivacional. Maravilhosa. Antimotivacional. Exato, muito bom, muito bom. Ela é Você antimotivacional. você nem precisa fazer, se quiser. Faz aí só porque você quer fazer e dane-se. Pois é, eu Muito acho que tem legal. que nesse ponto da Lully e tem uma coisinha que é assim, essa delícia que é as pessoas que se sentem confortáveis, pessoas e marcas nesse caso, né, de rirem de si mesmos, né? Tipo, cara, Uhum. foda-se, sabe? Verdade. Tipo assim, cara, eu sou ruim mesmo nisso aqui, tipo, e cara, tô me divertindo, sabe? Tipo, para de pensar o tempo inteiro na sua imagem, né? Tipo assim, não, estou construindo a minha imagem. Não, tipo, cara, vai lá, dá risada, tipo, se zoa, sabe? Tipo assim, cara, mostra que você é uma pessoa normal. Isso eu acho, inclusive, embora tenha um tom de brincadeira, assim, é uma coisa que tem uma parte séria. Eu não sei quem viu aqui O Peso do Ouro, que é o documentário do Phelps. Não vi, cara. Cara, eu Putz. Não vi recomendo também. fortemente, assim, mas demais, porque assim, é muito sério. Nossa, assim, eu fiquei mal, assim, chorei durante o documentário, em que ele conta a história dele em meio à história de vários outros atletas que sofrem pela solidão que é você ser um atleta profissional de elite.
que você basicamente não tem vida, você não encontra seus amigos, sua família, você não faz nada, e de repente você tá no ápice, de repente se você perde uma medalha, as pessoas te colocam pra baixo, te botam como a pior pessoa do mundo, como se você fosse uma decepção pra nação, sabe? As mesmas pessoas que estavam te colocando, a mesma mídia que estava te colocando lá no pedestal, te coloca como lixo, e aí de repente você não tem mais ninguém, assim, você perde patrocínio, você perde tudo, e você perde a admiração das pessoas, e aí você não consegue mais nada, porque de repente você é um lixo da humanidade, vamos colocar assim, que as pessoas não querem te dar emprego. Assim, resumindo bastante a parada toda, lógico, ele não tem esse approach, porque ele continuou sendo herói e tudo mais, mas ainda assim ele sofreu por assim, vários períodos assim, muito severos de depressão, em que ele estava muito mal, ficou sem sair de casa, e a gente nem imagina, né? Porque ele estava ali se guardando, a imagem dele era muito importante para ele, ele não queria, inclusive, falar isso para as pessoas, então tem toda uma questão aí que eu acho que é muito importante. Então, essa coisa de você também desconstruir um pouco essa imagem, né? Se permitir desconstruir um pouco dessa imagem de você ser o herói, ser invencível e tudo mais, é muito importante. E aí, pro ponto que vocês falaram do aprendizado, tem uma frase que eu adoro do Seth Godin, que eu acho que eu sempre trago o Seth Godin em algum momento aqui desse esse podcast, mas que ele fala que para você aprender alguma coisa, você tem que se sentir confortável em se sentir confortável em se sentir ignorante durante um período, né? Exato. E até ter essa humildade, né? Tipo assim, cara, eu sei que eu vou ser ruim nisso, eu vou ser uma merda nisso aqui, porque eu nunca fiz isso antes. E foda-se, tipo, eu tô confortável com isso. E aí que me lembra de uma coisa que me pegou muito, de um livro que é super filosofia, que é A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Mas que de fato é legal, é um livro que eu recomendo, em que ele fala, e isso pegou muito comigo, porque ele dá um exemplo que é muito parecido com o meu, que era de eu sou músico, né, assim, frustrado, eu parei de tocar tem um tempo, e quando comecei a tocar eu queria ser um músico famoso, tipo assim, no final das contas eu queria ser um músico famoso, e aí tipo, depois que eu percebi o que estava envolvido em ser um músico famoso, eu falei, não, por que eu queria ser um músico famoso? Eu não quero isso, sabe? Tipo assim, eu quero aquela imagem lá, não quero, tipo, tudo que tá no caminho. E aí isso às vezes também é uma coisa que a gente tem que se perguntar, né? Tipo assim, que às vezes a gente olha lá pra frente e fala, eu quero ser isso, eu quero ser um CEO de sucesso, eu quero ser não sei o que lá. Mas assim, você tá ligado no qual o custo que você vai ter, sabe? Tipo assim, você tem noção se esse é um custo que você tá disposto a pagar, sabe? Tipo, esse tipo de coisa, né? Mas eu acabei indo para um lado mais profundo aqui do negócio que foi sem querer, gente, desculpa. Mas ri de si mesmo, é Não, melhor. mas eu achei interessante, eu achei interessante. Você falou, eu me lembrei do documentário da Naomi Osaka na Netflix também, da tenista, que ele Sim. mostra muito isso, assim, cara, o peso que as coisas vão tomando pra uma menina tão jovem, né? Porque o Phelps é isso, assim, tipo, cara, ele já era trilhardário, já era campeãozaço, uns recordes que, meu, Uhum, ia demorar pra ser batido. Agora da menina, no tênis é muito cruel, né, cara? sim, Tipo, de É, repente você é um nome, de repente você é sim, ninguém. Tipo, é muito rápido pra você perder, né? sim. E ser É. superado. Ca- E aí uma menina tão nova, assim, achei bem, bem tem legal, um assim. outro sobre tênis que uma série agora que tem na Netflix, é Untold. E aí É é maravilhosa essa maravilhosa. E aí série, tem de um gente. tenista que eu esqueci o nome dele boa. agora, tá? Desculpa, mas Eu ainda não vi é, esse depois episódio. procurem. E porque basicamente eu achei muito interessante porque não mostra só o lado negativo, né? Que é essa parte que a gente tá falando agora, mas mostra também como a cabeça dele ajudou ele a ir pro topo, porque ele é um cara que ele tipo, sempre ficou ali como em segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. E quando ele estava se aproximando, sei lá, não lembro qual a idade, mas 30 e poucos anos, talvez, ele virou e falou assim, cara, eu nunca dei tudo de mim, vou fazer isso. E aí, durante um ano e meio, sei lá, 2 anos, o cara, meu irmão, meteu a cara, assim, tipo, treinou todos os dias, começou a se alimentar, parou de ver os amigos, não sei o que e tudo mais. E ele foi subindo, 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 se tornou uns 20, talvez os 10 tenistas mais sinistros do mundo. E aí foi para um torneio lá, que era um torneio exclusivo, blá, blá. E quando ele estava entrando, deu bug. Tipo, a cabeça dele falhou naquele momento, sabe? Tipo assim, ele tava falhando já, ele já tava vendo que não era tudo aquilo que ele imaginava, que, tipo, tinha uma parte toda que estava envolvida de mídia, de imprensa, de não sei o que ele não tava preparado para. E aí ele dá um bug e ele não vai pra partida. Ele perde a partida, que era a partida que ele mais tinha sonhado em disputar a vida inteira dele. E ele Caralho. sai e ele fica em casa, preso também, durante um ano e meio, não sei o que e tudo mais, aí depois mostra a volta dele. Então, como que a cabeça era capaz de levar a gente pro extremo
e pro outro, né? Sabe? É muito interessante, Nossa, assim. sim, É. sim. Cara, Henrique, eu tô impressionado com duas coisas. Com a história e como você deu spoiler no episódio e eu não me importei. Se essa era a meada do episódio, Muito já bom, senti que eu não preciso ver esse episódio, cara. Foi muito mal, bom. gente. Vou botar um Mas spoiler é alert aqui. uma coisa meio da Simone Biles também, né? Parece que as Sim. Olimpíadas foram há 50 anos atrás, mas né, foi não faz muito tempo. E a gente viu aquilo acontecer e foi uma das coisas mais importantes de 2021, com certeza, assim, e dessa edição das Olimpíadas, com certeza, o que aquilo significou, a mensagem que ela conseguiu mandar através daquilo, a importância. Tem tudo a ver com o que a gente está trazendo desse contexto da Nike aqui também, né? Assim, de bom, às vezes é uma galera que até faz outras coisas para se divertir mesmo, porque precisa lidar com um grau de pressão muito doido, porque precisa desopilar, porque, enfim, mil coisas, né? Então, vocês falando essas histórias, enfim, a da Naomi Osaka também, o documentário foi lançado meio na época das Olimpíadas, né? Então, também misturou, assim, Isso. bastante essas coisas, mas é muito importante esse marco da Simone Biles, assim, é do tipo da coisa pra gente não esquecer, assim, não tirar isso da pauta, né? Porque a vida tá tão intensa, tá tudo tão rápido, que é tipo, cara, uma das maiores atletas dos Estados Unidos se recusou a participar de uma final, assim. É, Não eu, tava é, bem. É incrível. o que é interessante da Simone também, um aspecto que eu lembro que na época comentaram e me pegou, apesar que eu ainda acho que a história da Simone não acabou, tá? Depois eu falo a minha Uhum. tese. Mas, assim, uma coisa que me pegou Nossa. muito e eu achei bem legal, acho que eu li em algum lugar, não tive esse pensamento tão original, mas que alguém falava, cara, se você olhar os atletas como um trabalho, é um trabalho abusivo. A Exato. rotina. Por que que a gente não fala disso? A gente fala de todas as áreas que são trabalhos abusivos, e por que do esporte a gente não fala, né? Que é isso, essa pessoa tá francamente em depressão, e a maioria deles estão, né? Estão tendo burnout, e a gente tá, tipo, dando medalha pros burnout da E galera, usa como E né? ainda exemplo. As o pessoas usam chefe como exemplo. Não, deles. porque você, tipo, eu quero ser o atleta profissional do meu trabalho aqui. Tipo, eu quero ser, né? Tipo, Aham. usa como, É sei lá, como se fosse ali uma coisa de inspiração. E no final é isso. Tipo assim, ah, beleza, você quer ser a pessoa então que vai, tipo, só viver para trabalhar a sua vida inteira, isso. sabe? Tipo, para ganhar 2 medalhas, 3 medalhas e, tipo, né? E o chefe deles, né, o técnico, grita com eles o tempo inteiro, é ofensivo, né, que é coisas que a gente problematiza aqui, e é bem isso que o Olga falou, por que que a gente não tá falando sobre isso? Fora a camada toda que estamos falando aí dessa galera de elite, e em um país como os Estados Unidos, que sustenta os atletas de uma maneira muito melhor, né, tem mecanismos já mais estruturais, desde a universidade, para como que atletas se beneficiam de serem atletas para estudar, para ter uma renda e tal. Agora, no Brasil, a gente também viu esses dados com relação às Olimpíadas desse ano. É ainda outra camada, que é uma galera que tem zero segurança financeira, né? Uma segurança material e muita coisa. Um monte de gente com um treinamento fortíssimo, pesadíssimo, e enquanto isso, tendo que ter 2 empregos, sendo motorista de aplicativo, dando 50 mil voltas para conseguir se manter. Então deve ser um nível de pressão 3 vezes maior, assim, e realmente a gente não olha para isso dessa forma, né? Um E, ótimo e, até, ponto e até mesmo. as lesões, né, cara? Porque é isso, a gente acha que as pessoas são máquinas e não são. Elas sofrem muitas e muitas e muitas lesões gravíssimas, sabe? Tipo, tem de fato um custo muito alto, sabe? Que a gente esquece de computar na hora de olhar, assim. Tipo, pô, é maravilhoso, todo mundo gosta de assistir as Olimpíadas, né? A gente sem querer jogar água nesse chopp aí, mas que ninguém bebe chopp nessa área, mas tudo bem. É, mas é isso, assim, tem um custo muito, muito alto que eu acho que a gente é, idealiza muito, né, e tipo, glorifica muito sem perceber esse outro lado que eu acho que agora tá vindo mais à tona, né? Tá ficando um pouco mais transparente. Né? Eu fico fazendo esses paralelos, né? Quando eu li essa frase, quando eu vi esse texto, eu fiquei fazendo vários paralelos, pensando, cara, não seria natural a gente chegar e falar assim, então, você vai ser diretor de arte até os 35, porque aí você vai começar a ficar cego, você vai começar a ter tendinite, e a gente fala esse jogador de futebol naturalmente, Sim. assim.
Depois dos 35 já não dá mais pro cara jogar direito, né, tal. Porque o cara vai ter um monte de problema de viver 35 anos com dor. Sabe, tipo, você fala, cara, realmente nas outras profissões isso não seria aceitável. Por que que no esporte é, né? Por que que é tão cruel? Você vai começar a trabalhar com 12 anos. É. Que essas meninas da ginástica. Sim, Tipo, sabe? Tipo assim, sim. profissionalmente, a gente não deixa a criança trabalhar, caralho. Porque no esporte a gente deixa, né? Tipo, então tem uns Nossa. lugares que são muito malucos. Quando você começa a entender o esporte como uma profissão, como um trabalho, não como uma missão divina de um super-humano, você fala, cara, calma aí, tem alguma coisa muito escrota mesmo nesse mundo, né? E aí sua visão começa a mudar, assim, né? E qual é a tua tese da Simone? Tô curiosa. Cara, eu queria saber muito o que que a Simone entendeu de ver o destaque da brasileira preta que nem ela, se ela. O que que mexeu na cabeça dela? Porque na hora eu vi que ela deu respostas muito positivas. Ela não foi em nenhuma forma competitiva, né? Tipo, adorei, tal, não sei o quê. Mas eu fiquei meio na cabeça, assim, falar, caralho, foi muito rápido pra, tipo, já aparecer alguém que roubou todo o holofote, né? Tipo, eu fico pensando que ela ainda vai amadurecer e vai pensar em muitas questões, porque ela é muito jovem também, né? E ela largou muito no auge, né? Então eu não sei se foi igual o Michael Jordan, quando quis jogar golfe, e depois de um tempo ele voltou a jogar basquete. Eu não sei se ela não vai voltar, sabe? Me parece que. Porque assim, essas pessoas foram treinadas anos para isso. A família, o entorno. Eu não sei como ela tá se relacionando com isso. Né? Eu sei que agora ela tá com problema de saúde mental mesmo, e foi muito bom que teve gente do lado dela que apoiou ela, tipo, nessa decisão. Mas eu não sei se daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 3 anos, as pessoas vão estar junto, vão estar falando isso, sabe? E ao mesmo tempo ela vai estar ainda jovem, nova, para conseguir chegar num lugar que ela quiser chegar. Então eu não sei, ela é uma pessoa que eu tô ali. Pode ser que ela mude de ideia, e é a vida dela e é o direito dela. Uhum. Mas eu ainda tô. Eu não me surpreende se daqui 2 Olimpíadas a gente falar, caralho, lembra aquela mina? Então, ela voltou como técnica ou ela voltou como atleta mesmo. Foda. Sabe o que que eu fico me Me perguntando de vez em quando? A gente fala muito sobre o impacto que tem na gente, né? Vamos colocar aí, meros mortais, de ficar Uhum. vendo assim a vida de todo mundo o tempo inteiro, né? E a gente tem acesso à vida da pessoa mais bilionária ali, tipo, do mundo, o atleta mais sinistro, enfim, a gente fica ali com acesso a todo mundo, fora as pessoas que a nossa, né, do nosso próprio convívio que vão vender uma vida, inclusive, também, tipo, maravilhosa, que estão comendo os melhores restaurantes, enfim, tudo isso. Isso tem um impacto muito profundo. A gente sabe disso, todo mundo já passou por isso, todo mundo já sabe, já é um discurso que está aí, tipo, já é, sei lá, de ontem, mas acho que a gente não percebe, de repente, que isso também tem um impacto nessas pessoas, porque elas também têm acesso a todos os outros atletas, a todas as outras pessoas o tempo inteiro, o dia inteiro, que antigamente talvez elas só tivessem quando, né, tipo, quando olhassem na mídia, por exemplo, sabe? Tipo assim, tá vendo uma matéria, tá vendo alguma coisa, e aí de repente até rolava aquela comparação, né? O ego, tipo, ferido. Mas agora você fica o tempo inteiro, eles também estão ali o tempo inteiro, né? E não só isso, e vendo a vida das pessoas normais. Que não estão treinando 24 horas, que estão ali num brunch com os amigos, enquanto ela tá ali, tipo, sei lá, fazendo alongamento, sabe? Tipo assim, infinito, de 2 horas. É muito louco isso, né? Uhum. Bom, vamos para nossa última etapa aqui desse podcast, que é, Uga, você tem para compartilhar com a gente aí alguma história estranha, esquisita, engraçada de reunião, apresentação ou qualquer outra situação nesse inteirinho aí? Que... Acho que o meu entra nesse daí, no qualquer outra situação, mas vamos lá. Tinha acabado de estrear. Não vou até falar o nome da plataforma, porque, enfim, erros acontecem normal. Tinha acabado de vir para o Brasil o Spotify, e aí rolou uma festa de Spotify e tal. E eu fui convidado, enfim, fui lá, e era no escritório dos caras tal, então pequenininho, petit comitê e tal. Não tão petit, mas, enfim, não era Critical Hall, não era um lugar gigante. E ia ter uma apresentação do Emicida. E, sei lá,
mania, né? Cheguei no horário. Não sei por que eu cheguei no horários em eventos. Cheguei no horário. Então tinha pouca gente, num lugar pequeno. E aí eu vejo, logo quando eu desço a escada e vou pro lugar mesmo, eu vejo o Fiote, da Lab Fantasma, o irmão do Emicida e tal. Aí a gente começa a trocar ideia. A gente já se conhece do rolê do rap e tal. Tive banda, o Projeto Manada. Uma banda relativamente conhecida entre os fãs de rap underground. Então, Emicida, essa molecada toda ouvia o nosso som, assim. A gente é uma geração entre a geração do Mano Brown e a do Emicida. Então, Quinto Andar, aí, putz, quem gosta de rap vai saber. Marechal, Ogi, era tudo Kamal, era tudo da mesma geração que a gente. Projeto Manada, o nome do meu grupo. Enfim, só para dar esse contexto, que conheci o Fiote de outro lugar, e a gente trocando ideia, tal, sobre música, sobre qualquer coisa, e aí colou um menino que era do Spotify, e não tinha entendido o que ele era, e ele falou, pô, cara, seu som tá, pô, adoro seu som, tá, da hora, tal, legal. Vale a pena dizer que eu tinha uns dreads gigantes, assim, meus dreads eram para baixo da cintura, nesse dia estavam soltos, tal. E aí tá, legal, tal, mas não entendi direito. Falei, pô, conhece o Projeto Manada, que da hora, né? Porque geralmente a galera da minha idade conhece, mas quem é mais novo, tipo, mais difícil. Eu falei, legal, né? Se o maluco trampa no Spotify, deve conhecer mesmo. Ah, da hora. E realmente tinha o nosso disco no Spotify, mas não é, tipo, mais acessado de longe. Eu lembro até que nessa época, um pouco depois, o Emicida até botou numa playlist dele um dos nossos sons e aí deu uma bombada, assim. Mas não era o caso. Achei meio engraçado, mas ali no meio da conversa, tal, com os outros amigos. E aí chegou o momento da apresentação. Um pouquinho antes da apresentação, me volta esse menino com alguém mais chefe que ele, assim, e falou: Então, deixa eu te apresentar, ó. Esse é o Rael. Aí eu, tipo assim, comecei a rir. Eu falei, cara, eu acho que você tá me confundindo. Eu não sou o Rael. Cara, imagina essa pessoa que veio junto com ele, que parecia ser mais chefe, sendo apresentada para o cover do Rael. Que assim, eu não tenho nada a ver com o Rael. A única coisa que eu tenho é um pouquinho do racismo estrutural, porque eu sou preto de dread e de óculos, mas assim, a gente é completamente diferente. Um do lado do outro, você fala, não é a mesma pessoa. Uma foto, você fala, não é a mesma pessoa. Mas pro menino ali, na emoção, acho que ele fez essa associação. Pô, tá na Lab, tá com os meninos da Lab Fantasma, tá com o Emicida, tá com o Fiote, conversou com o Emicida, pô, Rael, Dredd. Então acho que ele fez isso. Mas imagina a cara da pessoa que foi apresentada pra, tipo, eu não Rael. Assim, cara, foi a situação. Eu, óbvio, descontraí, dei risada. Tipo, não sou, queria ser, mas ó, eu tenho banda também. Mas, tipo, bota na playlist. Mas, tipo assim, velho, cadê minha pá pra eu me enterrar aqui, enterrar todo mundo, assim, eu parei as 5 covas, enterraria todo mundo que tava naquela conversa, e falei, gente, mas cara, que situação constrangedora, assim, aquele momento que depois eu ri. Mas eu acho que rolou uma emoção, porque você vê que o menino era muito fã. Então acho que rolou tudo ali, sabe? Por isso que eu falo, eu acho que tem uma dose de um racismo estrutural mesmo ali, as pessoas, né, tipo, não convivem tanto com gente preta e talvez seja, tipo, meu, ainda mais, né, com estilo e todo mundo bem arrumado, não sei onde foi esse lugar, né, a luz do lugar, uma pressa, uma vontade de, tipo, cara, deixa eu impressionar meu chefe, mas enfim, foi muito engraçado, assim, eu fiquei meio constrangido, mas, tipo, achei divertido no final. É, bom, né? Tipo, pelo menos eu sei que o Rael tava bombando muito, assim. Olga, obrigado pelo seu tempo, Muito obrigado obrigada. por esse bate-papo maravilhoso. A gente não está aqui há 2 horas à toa, é porque de fato a gente está se divertindo. Por mim, eu ficava aqui durante horas, pegava aqui mais vinho, cerveja, enfim, ficava aqui só batendo papo. Mas para não correr o risco das pessoas terem que colocar em duas vezes, né? Assim, para Duas tentar vezes. deixar no limite de 1.5 ali, porque minha voz já é meio esquisita, fica mais esquisita em 2.0. A gente encerra por aqui, então queria agradecer aí, cara, pelo seu tempo, pela dedicação aí, por mandar tudo pra gente detalhadamente, fazer um briefing pra gente também antes. Obrigadão, de verdade, cara. Oh, valeu demais, gente. Obrigado. Pô, vocês têm a voz ótima também. É isso, né, gente? Eu tô aqui com o objetivo de bater o recorde de ser o maior, assim, o de mais longa duração. O pessoal O precisa de maior número de conteúdo, campanhas. né? Não,
obrigadão pelo papo, é super legal conhecer gente nova, só tinha ouvido vocês do podcast, mas poder conversar com vocês é demais, já que a gente não tá circulando tanto, não tá se trombando aí, mas espera aí em breve trombar vocês, seja em Lisboa, seja em São Paulo, se a gente for. E é isso, brigadão pelo convite, viu? Chame sempre. Valeu demais. Menos um banner, por favor!